Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da nossa Masterclass Escritório Contábil do Zero. Quero fazer aqui um lembrete. Vocês investiram para estar aqui. E quando eu falo do investimento, não é só investimento financeiro, né? Vocês fizeram ali um pequeno valor para estar participando, mas também do tempo de vocês. Eu quero honrar cada um de vocês aqui. E para fazer valer a pena, eu preciso que vocês fiquem atentos a cada detalhe da aula de hoje. Galera, o que a gente vai compartilhar aqui com vocês é uma estratégia que vai levar você do ponto A ao ponto B. Para você que já iniciou seu escritório de contabilidade, se está aqui é porque você ainda não alavancou o seu escritório. Então você precisa de um veículo que vai te levar ao ponto que você deseja. E para quem ainda não começou, o que eu vou compartilhar aqui é uma estratégia que não só utilizei comigo no meu escritório, mas também com os meus alunos na Tribo Contábil. Eu vou aqui tentar ser o mais breve possível para a gente entrar no conteúdo que a gente tem muita coisa para fazer hoje. Muita coisa mesmo. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Porém, eu preciso que vocês desativem aí as notificações de WhatsApp. Peça aí para o filhinho, para a filhinha de vocês, para o esposo, para a esposa, que vocês precisam se concentrar na aula de hoje. É uma aula muito importante para que vocês possam entender essa estratégia que vai levar você para o seu escritório de contabilidade, tá bom? Então, peço aí para vocês que dediquem-se esse tempo aqui para prestar atenção na aula, porque a gente vai compartilhar aqui coisas de muito valor com vocês. Talvez vocês já me conheçam, alguns de vocês. Quem não conhece ainda, deixa aqui, é a primeira vez, cheguei agora e tal. Mas alguns de vocês já podem até estar me conhecendo. Eu já até me conhecer, né? Mas eu sou o Wellington Ribeiro, eu sou empresário contábil. Eu tenho um escritório de contabilidade. Eu também sou professor e mentor de contadores que estão iniciando, que já iniciaram. Já ajudei dezenas de contadores, centenas até, dentro da Tribo Contábil, que iniciaram o escritório de contabilidade do absoluto zero, assim como a maioria de vocês. Então, assim, eu sei o caminho para chegar lá, para começar o escritório. Mas nem sempre foi assim. Eu comecei o meu escritório de contabilidade em 2011 e eu cometi alguns erros. E eu vi que alguns dos meus alunos também cometeram esses erros. E a gente foi alinhando esses pequenos deslizes aí, e eu vou compartilhar com vocês para que, se você estiver cometendo isso, você aprenda que você pode mudar, ainda dá tempo para mudar a rota aí do seu percurso. Quando a gente vai iniciar o nosso escritório de contabilidade, é como se a gente tem um destino que a gente quer, que é o escritório. Eu preciso de um veículo para me levar até o escritório. A aula de hoje é esse veículo. É a estratégia que eu vou compartilhar com você. Imagina, se você está do Rio de Janeiro e você precisa ir para São Paulo. Você pode até andando, né? Vai demorar muito tempo para você chegar lá. E é o que a maioria dos contadores que estão começando o escritório de contabilidade está fazendo. Está tentando ir andando. Poderia ir de carro, de ônibus, de avião, mas prefere ir andando. Por que ir andando, Wellington? Eu vou fazer uma metáfora aqui com vocês. O erro que muita gente está cometendo é ficar focado em atender somente MEI. E por que atender o MEI para atingir ali meu escritório de contabilidade é como se fosse ir de São Paulo a Rio de Janeiro a pé? Porque o ticket é muito baixo. Imagina você, para conseguir R$ 5.000 por mês atendendo o MEI, quantos MEIs vocês pretendem ou teriam que atender? E esse é um erro muito comum. Não estou falando aqui para vocês não atender MEI, mas a galera, por medo, por insegurança, quando está iniciando o escritório, fica focado só em MEI, MEI, MEI e esquece das outras coisas. E eu vou falar uma estratégia aqui de verdade. Nessa eu vou falar. Hoje, eu vou ensinar vocês Vou fazer a metáfora aqui legal com vocês. Eu vou ensinar hoje você a fazer o bolo. Amanhã eu vou ensinar você a vender o bolo. Então, eu vou ensinar hoje como que você inicia o seu escritório de contabilidade. A estratégia para você iniciar seu escritório de contabilidade. Que eu apliquei, que os meus alunos aplicaram. Mas
Se você estiver cometendo esse erro de, só vou atender MEI, só vou fazer declaração de imposto de renda, só vou fazer atender a empregadores domésticos, você vai demorar muito tempo. Esses são serviços adicionais ao seu escritório, mas são tickets baixinho, que você, para fazer 5, 10, 15 mil reais aí, cara, vai ser muito difícil. Agora, se você pegar o que a gente vai compartilhar aqui dentro dessa aula, você vai alavancar o seu escritório. Se você não tem cliente nenhum, você vai passar a ter cliente. E não falo cliente que vai te pagar 50, 150 por mês, não. Estou falando de receitas recorrentes, vai te pagar a partir de R$ 500 a um salário mínimo, a R$ 6.000 mensal. Uma receita recorrente todo mês. E você precisa disso para ter o seu escritório. Tem muita gente que acredita que só escritório grande consegue ter clientes fixos assim, que só o cara que tem muita experiência vai conseguir ter cliente assim. E não é, galera. Galera, sabe o que acontece? É que as pessoas estão fazendo e utilizando a estratégia errada. Tá todo mundo vendendo contabilidade aí no mercado, né? Eu moro em Sorocaba, interior de São Paulo. Eu sou carioca, vivi minha vida toda no Rio de Janeiro, meu escritório ainda é no Rio de Janeiro, mas eu vim para Sorocaba. E aqui, cada esquina que a gente anda, a gente encontra aqui um escritório de contabilidade. Por quê? A concorrência aqui é muito grande, mas tem muita empresa também. E se eu for vender contabilidade, eu vou esbarrar nessa concorrência. E se eu ficar com medo de vender contabilidade, eu vou ficar somente atendendo os microempreendedores individuais. Esse foi o erro 1. O erro 2 é a gente ficar refém de indicações. Galera, eu quando comecei meu escritório de contabilidade, eu pedi um amigo meu, falei, cara, eu trabalhava ainda no escritório, eu falei, cara, eu tô pensando em iniciar meu escritório de contabilidade, se chegar alguém aí para você, e você, se souber que precisa de um contador, você pode me indicar? Cara, deixa eu te falar, o cara me indicou o primeiro cliente. E eu fiquei todo bobo. Cara, vai ser isso, é isso que eu queria. E eu já comecei a me planejar de pedir demissão no meu emprego, e é isso que eu preciso. Só que o primeiro mês veio o cliente da indicação, o segundo mês já não veio, o terceiro mês já não veio, ninguém me indica para mim. Cara, eu fiquei já desesperado. Eu falei, cara, a contabilidade não é para mim. Eu já pensei em desistir. Eu vou ficar trabalhando, sabe, como funcionário mesmo, que iniciar o escritório de contabilidade desse jeito não é para mim. Por quê? Eu estava esperando que todo mês alguém ia estar me indicando alguém. E eu fiquei refém inicialmente disso. Cara, comecei a ficar decepcionado, acreditando que isso ali ia atrapalhar o início do meu escritório de contabilidade. Só que quando eu comecei no escritório, galera, foi um acaso, até os meus 18 anos, 18 para 19 anos, eu não sabia nem o que um contador, que existia contabilidade, que o contador fazia. Então, eu entrei para contabilidade por um acaso. Um amigo me convidou para trabalhar na pintura do escritório de contabilidade, estava desempregado, e a gente ia lá, na verdade, nem era para pintar, era para limpar o escritório, que o pessoal fez a pintura, a gente ia limpar sábado e domingo para o pessoal trabalhar na segunda-feira. E aí, eu fiquei sabendo que precisava de office boy naquela época, isso ano de 2001, precisava de office boy. Cara, eu terminei o serviço de pintura e falei, eu posso fazer isso aí. E assim eu comecei como office boy. Em 2 meses eu estava trabalhando como auxiliar de departamento pessoal, depois passei a auxiliar de fiscal, contabilidade, aprendi legalizações de empresas e aprendi todos os setores do escritório de contabilidade. Em 2010 eu me formei. Me planejei para montar o meu escritório, foi um ano de planejamento para iniciar meu escritório em 2011. E aí foi como eu falei para vocês. Quando eu falei, agora eu vou iniciar meu escritório, eu fiquei acreditando que as pessoas indicariam o meu serviço. Aí veio uma indicação, fiquei todo feliz, depois não veio mais. E aí eu fiquei muito triste, muito decepcionado, pensando até em desistir. Só que eu usei uma estratégia, eu percebi que essa estratégia estava dando certo. E essa estratégia eu comecei a replicar ela. E por ser replicável, eu passei depois de muito tempo para os meus alunos da tribo contábil e eu quero estar aqui compartilhando com vocês. Vejam bem, se cada um de vocês aqui tivesse a oportunidade de comprar um carro, e você nas mesmas condições, um carro usado e um carro zero, nas mesmas condições, você tem possibilidade de pagar tanto no novo como no usado. Você escolheria qual? O novo ou o usado? É a mesma coisa com relação às empresas. Quando você vende contabilidade, você está indo em busca do carro usado. Por quê? Vai vir uma empresa que vende um outro contador, às vezes a empresa não tem escrituração contábil, às vezes não tem o hábito de mandar os documentos para o contador, e você está começando, não tem experiência, às vezes vem pepinos que você ainda não sabe lidar com essas situações. Esse é o carro usado, cheio de problema.
Uma empresa nova é o carro 0 quilômetro. Então eu falei, opa, eu descobri aqui que empresas novas é o meu caminho para iniciar o meu escritório de contabilidade. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o que eu vou ensinar aqui para vocês não é vender contabilidade, porque no mercado tem muita gente vendendo contabilidade. O que eu vou ensinar aqui para vocês é vender legalização de empresas. Aí você pode falar assim, Wellington, mas eu não sei legalizar, eu nunca legalizei. Calma. Na aula de hoje, eu vou ensinar você a legalizar uma empresa do zero, mas do zero mesmo. Eu vou mostrar passo a passo, tela por tela, print, tudo. E você será capaz, independente do estado, da cidade que você mora, será capaz de legalizar uma empresa. Não só vou ensinar, eu vou compartilhar com vocês modelo de contrato social, eu vou compartilhar com vocês a planilha de checklist do processo de legalização, eu vou compartilhar com vocês modelo de declaração de autenticidade, procuração, declaração de enquadramento de microempresa, eu vou compartilhar com vocês todo o material necessário para você alavancar o seu escritório. E vou compartilhar também o modelo de contratos de prestação de serviços contábeis, onde você faz um contrato para vender o serviço de legalização e já está ali amarrado o pós-venda, que é vendo a legalização e entrego a contabilidade depois. Então, assim, o cliente ele vai vir para você por conta da legalização de empresas, certo? Quando esse cara vem procurar você, porque ele está procurando uma pessoa para legalizar a empresa dele. Muitas das vezes o cara não sabe nem que é o contador e que ele vai precisar de um contador. Chegam pessoas aqui para mim que não sabia nem que a contabilidade precisa, o pós-legalização. E aí eu legalizo a empresa. Só que a gente, já na primeira reunião, a gente explica para o cliente o pós-legalização, as obrigações da empresa, que ela vai precisar de um contador. Então, eu vendo para ele o que ele quer naquele momento, o que ele quer. Ele quer legalizar a empresa dele. O que ele vai precisar? Ele vai precisar de um contador para cuidar dessa empresa depois. Percebem? Para a gente já sair do ponto A ao ponto B, a gente precisa de uma estratégia. Seja a legalização, entenda a legalização como um veículo que vai levar você até o seu cliente. E aí não é MEI que a gente está falando. Não é imposto de renda somente. Isso daí são receitas, rendas extras do escritório. A gente está falando de clientes que vão te pagar mensalmente para você cuidar da empresa deles. E isso que a gente vai mostrar aqui para vocês, aula, que qualquer um de vocês, aplicando o que eu vou compartilhar aqui, será capaz de legalizar uma empresa, vender esse serviço de legalização. Por que vender? Porque na aula de amanhã, hoje eu vou ensinar você a legalizar, na aula de amanhã você não pode perder, porque amanhã eu vou ensinar você a vender esse serviço. Então, detalhe, se você caiu aqui na aula pelo link enviado por e-mail, eu te convido a participar do grupo do WhatsApp, porque lá no WhatsApp eu vou compartilhar o material da aula, o checklist que eu prometi para vocês, modelos de contrato, todos os documentos em Word, para que você possa editar de acordo com as necessidades do seu cliente. Mas não é qualquer documento. Esses documentos, eu vou dizer para vocês que é os mesmos documentos que eu utilizo no meu escritório. É documentos que é testado e validado, beleza? Eu quero que vocês entendam que se você aplicar tudo que a gente vai compartilhar aqui, você será capaz de iniciar seu escritório. Agora, tem umas pessoas que vai ficar assim, será que dá certo? E se der errado? Cara, eu quero que vocês tenham a mentalidade, e se der certo? Não é que se der certo, porque para dar certo só vai depender de vocês, porque eu sei que dá certo, porque eu faço aqui, eu faço diariamente isso aqui. Eu estou fazendo aqui processo de legalização de empresas. Isso aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. São processos de empresas que eu estou fazendo hoje. Inclusive, o checklist que eu vou compartilhar com vocês está aqui. Isso aqui são processos reais de empresas que eu estou fazendo hoje. Fiz hoje no meu escritório. São empresas que entram todo dia aqui para mim. E eu quero compartilhar isso com vocês. Então, se vai dar certo, só vai depender de você. Porque eu vou compartilhar com vocês a estratégia para você iniciar o escritório. Agora, eu queria pedir para vocês, se você estiver em algum momento cometendo algum desses erros, focando somente em MEI, focando somente, cara, fique calmo. A partir da aula de hoje e da aula de amanhã, principalmente, não percam a aula de amanhã. Você será capaz de vender o serviço e depois o pós-venda a cuidar da empresa desse cliente.
O Júnior perguntou aqui se esse material que vai compartilhar com a gente dentro do conteúdo ou a parte. Não, é dentro do conteúdo da aula de hoje. Se você está aqui, você já investiu para estar aqui. E além da aula, eu vou te dar esse material. Todos vocês vão ter acesso a esse material, será compartilhado, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou pedir aqui para a produção compartilhar aqui a tela comigo, a tela da nossa aula. Esse aqui é o checklist, como eu disse para vocês, que eu uso no meu escritório de contabilidade. Esse, estou real aqui, processos que eu faço aqui na minha empresa. Então, eu nunca vou recomendar que você inicie qualquer processo sem usar isso aqui. Eu faço isso desde 2001 e eu ainda utilizo, porque você pode evitar que um processo caia em exigência por uma coisa. Não é pelo que você não sabe fazer, é porque você esqueceu de fazer. Então, se você seguir aqui exatamente o que eu vou falar aqui, você será capaz de legalizar uma empresa sem problema nenhum, sem que você tenha dor de cabeça nenhuma. Então, eu vou falar aqui o passo a passo, desde as informações necessárias, documentos necessários e o processo, e depois eu vou mostrar tela por tela como é feito isso, beleza? Então, você pegando isso aqui, inclusive, tem uma coisa que eu costumo dizer, que quem legaliza empresa no Rio de Janeiro, meu estado, legaliza empresa em qualquer lugar. Eu hoje legalizo empresa em outros estados porque a gente tem clientes em outros estados, fora do Rio de Janeiro. E quando eu peguei tudo que eu tinha de conhecimento que eu já fazia no Rio de Janeiro, eu consegui replicar em outros estados. Então, se você estiver assistindo essa aula aqui, você vai estar vendo aqui um carioca falando com você, se talvez você não é carioca e tal, você vai ver eu mostrando tela. Cara, fique tranquilo. O que eu vou compartilhar aqui, eu preciso ter uma junta comercial, de uma aula prática para mostrar para vocês. Eu vou usar onde eu tenho a sede do meu escritório, que é o Rio de Janeiro. Se você não é do Rio de Janeiro, não tem problema. É como se fosse uma receita de um bolo. Você vai pegar essa mesma receita e só vai replicar na junta comercial do seu estado. É a mesma coisa. Vai mudar o layout lá, mas documentos, informações, mesma coisa. Eu posso garantir isso para você. Fique tranquilo. Então vamos lá. Aqui no nosso processo, todo mundo vai receber isso aqui. Essa capa de processo aqui eu compartilho com todos vocês. Eu vou compartilhar com todos vocês, tá bom? Isso será compartilhado entre amanhã e sexta-feira, porque eu não sei nem que hora que a gente vai terminar aqui, que é bastante coisa. Então aqui, galera, a gente vai começar aqui, ó, com o nome do cliente, honorários. Cara, já faz parte da estratégia de para vocês aí quanto cobrar para fazer um processo de legalização. Eu, Wellington, quanto que eu cobro? Eu cobro um salário mínimo. Você que está começando, eu digo para vocês, você pode usar uma estratégia que não necessariamente precisa ser cobrar um salário mínimo. Você pode cobrar um valor inferior. Tem um aluno meu que ele usou uma estratégia de que ele fazia o processo de legalização, ele usou ali a estratégia de dar 2 meses para o cliente quando ele assinou o contrato, né? Os 2 primeiros meses da mensalidade ele não cobrava, outros ele não cobrava a legalização. Eu vou recomendar que você cobre para fazer o processo, porque tem a responsabilidade sobre isso, né? Então, assim, vale o cobrar, mas como você está iniciando, se você nunca fez isso na vida, você vai ser capaz de fazer, mas você não precisa cobrar um salário mínimo, você pode cobrar, por exemplo, o mesmo salário mínimo e usar aí se o cara assinar contrato com você, eu vou falar isso na aula de amanhã, olha, se você assinar comigo, é um salário mínimo, mas eu te dou 50% de desconto caso você assine contrato, e aí, na aula de amanhã a gente vai para essa parte aí, beleza? Então, forma de pagamento dos honorários, eu costumo cobrar 50% de sinal, vai iniciar o processo 50%, o que faz com que você tenha uma receita já no início do processo. Então você já tem grana entrando ali logo no começo. Então, assim, eu não faço para receber. Eu recebo pelo menos 50% e quando eu termino o processo de legalização, eu recebo os demais 50%. Beleza? Então você pode praticar isso aí também. Não faça, não inicie nenhum processo. Ah, tem relatos de pessoas, eu fiz a legalização de uma empresa, o cara não me pagou. E agora? Cara, se você for protestar, pagar advogado para entrar com uma ação, tu vai pagar muito mais do que cobrar, dependendo do valor que você cobrou. Então, não compensa, então já amarra aí, cobrando 50% de sinal para fazer o processo, tá? Todos vocês, assim como eu, estamos sujeitos a pegar um cliente que pode ser aquele cara que é ruim de pagar. Então, isso aí tá. Todos nós aqui faz parte de quem está no campo de batalha. Mas, amarra ali direitinho, 50% de sinal, você não vai perder o seu tempo. Documentos necessários para legalizar a empresa no Rio, em São Paulo, no Ceará, em qualquer lugar. Você vai precisar desses documentos, dessas informações. Documentos. Documento de identificação dos sócios.
Você vai pegar esse checklist aqui, cara. Você vai marcar aqui, ok, ó, só, Wellington, vou legalizar uma empresa, alguém entrou em contato comigo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai imprimir isso aqui, ou você vai baixar o PDF, ou vai salvar no seu celular. Esse checklist você vai lembrar aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que o Wellington me falou que eu preciso pedir para o cliente quando ele quer legalizar uma empresa. Então, a gente vai lá. Documento de identificação com foto. Qualquer documento com identificação pode ser CNH, carteira nacional de habilitação, carteira nacional de de trabalho, né? Carteira de identidade, passaporte, qualquer documento com foto. No nosso caso, CRC. Então, aqui, documento de identificação com sócio, com foto, CPF, comprovante de residência do sócio e o IPTU, onde vai ser a sede da empresa. Se a empresa for no mesmo endereço residencial, aí é o mesmo IPTU da empresa. Então, aqui a gente tem os documentos necessários. Informações necessárias. Informações é o que a gente vai precisar pedir para o cliente. Além dos documentos, a gente precisa dessas informações. Razão social é o nome da empresa. Então, qual é o nome da empresa? Ele precisa te passar essa informação, porque a gente faz uma viabilidade de nome para identificar se esse nome já existe uma empresa registrada na junta comercial, se não existe essa empresa registrada na junta comercial, e se não existir, fica liberado para você fazer o processo do seu cliente, beleza? Nome de fantasia é opcional. Em alguns casos, a pessoa tem uma razão social e depois tem o nome de fantasia. Então, você que vai legalizar uma empresa, pergunta para o cliente se ele vai adotar, usar o nome de fantasia ou não. Existem casos de empresas que têm uma razão social e ela é conhecida por um outro nome, às vezes até pela marca. Então, fica aí a pergunta para o cliente. Perguntar se o cliente participa, se algum dos sócios, se o cliente participa de uma outra pessoa jurídica. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Isso aqui é uma outra coisa também que vai evitar muita dor de cabeça. Às vezes, contadores até com mais experiência não perguntam isso aqui e tem dor de cabeça lá na frente. Se eu, por exemplo, uma empresa, pode ser qualquer um dos sócios, tá? Uma empresa pode ser constituída com um ou mais sócios. Tem um dos sócios participando de uma outra empresa, a gente tem algumas particularidades aí que precisa ser falado. Vamos lá. Se essas empresas participam do Simples Nacional, é o faturamento global. Hoje, o faturamento para uma empresa ser do Simples Nacional é 4,8 milhões. Então, teria que somar o faturamento de todas as empresas. Se chegar a esse valor, todas são excluídas. Isso é uma das coisas. Mas, uma outra coisa, se ele participa de uma outra empresa, essa empresa tem algum problema, algum impedimento, IPVA, se é empresa nova, precisa de inscrição estadual, não vai conseguir ter a inscrição estadual. Se por algum motivo esse cliente ele omitiu de você a informação que ele participa de um CNPJ como microempreendedor individual, como MEI, você também vai ter dor de cabeça. Não vai conseguir inscrição estadual, ele não vai conseguir emitir nota, ele até consegue formalizar indevidamente, depois vai ter problema lá, vai ter que baixar o MEI erradamente, porque quem tem MEI não pode participar de um outro CNPJ. Então, se ele tem um MEI, ele tem que encerrar o MEI para abrir um outro CNPJ. E isso aqui é uma coisa importante que você deve perguntar para o cliente. Depois, perguntar a atividade econômica. Atividade econômica, olha, não pode ser genérico. O cara fala assim, o que você faz? Ah, eu sou comércio. Galera, nós somos contadores. Então, você vai sentar e você vai... Ah, mas eu não sei. Tá, eu estou te explicando aqui. Você vai acessar o site do IBGE, bota lá no Google, IBGE Kenai. Você vai digitar a atividade e ele vai apresentar para você. Esta atividade pode fazer isso, essa atividade não pode fazer isso. Às vezes, o cliente tem umas atividades muito loucas, muito estranhas lá. Esse dia eu peguei um cliente aqui que ele faz serviço de... Não sei nem explicar, cara. Ele calcula qual é o peso que o navio pode levar de carga. E para achar um Kenai para isso aí? Então, assim, é umas coisas muito loucas. Então, assim, o que eu vou recomendar a você? Você vai fazer uma reunião, faz uma call com o cliente. O que é uma call? Uma reunião via Google Meet ou Zoom, plataforma no qual você consegue compartilhar sua tela com ele. Você vai no Google, digita IBGE Kenai, porque a atividade, galera, você vai respeitar a Classificação Nacional de Atividade Econômica, que é o Kenai, é um código, é um número. Então, não é o cara falar, eu sou comércio. Precisa especificar que tipo de comércio. Existe comércio de material de construção, comércio de alimentos, comércio de roupa, de sapato, de elétrica, eletrônico, enfim. Então, a gente precisa ser específico. Ah, sou prestador de serviço. Não é prestador de serviço. Que tipo de serviço? E cada atividade, ela recebe um código. Eu deixei até um campinho aqui, ó, você vai colocar o código 1, código 2, código 3.
Se tiver mais, você pode vir, não tem um campo aqui para colocar, coloca aqui no campo observações. Mas você tem que, pela atividade, você vai pelo KENAI, beleza? Anotem isso aí, porque isso é importante. Capital social. Você vai perguntar para o cliente qual é o capital social. Isso aqui é uma outra dúvida muito comum de quem está iniciando. Ué, qual o capital social? O que é capital social? Capital social é o investimento que o sócio fez inicialmente na empresa. E ele precisa te passar esse valor. E o capital social, quando tem uma empresa composta por um ou mais, por mais sócios, né? Existe uma divisão desse capital. Então, a gente tem aqui embaixo, na linha de baixo, a composição do capital. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de uma empresa com um capital de 10 mil reais. Como é a composição desse capital? O sócio 1, 50%, o sócio 2, 50%, 5 mil para cada um. Beleza? 5 mil para cada sócio. Dito tudo isso, a gente vai para a parte de responsável na Receita Federal. Eu preciso que vocês utilizem esse documento aqui, não negligenciem quando vocês forem fazer aí a legalização de empresas. Isso aqui é como se fosse o Waze de vocês aí, o GPS. Tudo que está aqui é tudo que precisa. Nada pode ser tirado daqui. Você pode até, de repente, acrescentar alguma coisa, mas tirar nada. Beleza? Então, esse checklist aqui foi feito com processos reais, que eu pratico diariamente. Então, você tem que pegar e fazer essas perguntas. Responsável na Receita Federal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Às vezes, você pode ter uma empresa que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sócios. Mas na Receita Federal, apenas uma pessoa será o responsável. E quem vai dizer quem é o responsável é o cliente, não é o contador que inventa qual sócio é o responsável na Receita Federal. O cliente que vai nos dizer, olha, o fulano é o responsável. Wellington, mas o que implica ser o responsável na Receita Federal? É bom você saber para você explicar para o cliente. Vamos imaginar que essa empresa, o cara legaliza, ele abandona a empresa, não paga impostos. Essa empresa, ela tem um CNPJ inativo, ela tem... Cara, a Receita Federal precisa ir atrás de alguém. Tem vários sócios, ela não vai atrás de todo mundo, não. Ela vai escolher um. Ela vai cobrar um. E quem é esse um? Aquela pessoa que ficou responsável lá na hora de fazer o DBE, que eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo. É aula real, eu vou mostrar para vocês como que faz. Eu não vou só falar o que fazer, eu vou mostrar como fazer. Então, a gente vai perguntar para o cliente e explicar para ele, olha, isso aqui, ó, se tiver essa situação, se a empresa foi encerrada, se tiver dívida, essa dívida vai para o CPF do responsável. Quem é o responsável pela empresa? Beleza? Administração da empresa. Também pergunta para o cliente, outra coisa que ele vai passar para a gente. No contrato social, vou mostrar aqui para vocês, vai vir a cláusula de administração. E aí pode ser por todos os sócios, por apenas um sócio, às vezes pode ser até por um terceiro, um administrador contratado, que não é nenhum dos dois sócios. Normalmente é entre os sócios das empresas mesmo. Por que eu falo isso? Que normalmente? Porque a gente, na maioria das vezes, vai trabalhar com micro e pequenas empresas. Empresas de grande porte, ela normalmente não vai procurar você, contador, que está começando. Então, você nem se preocupa com isso. Por quê? Uma empresa de grande porte, ela contrata uma SA, por exemplo, ela vai contratar, talvez, ali um administrador. Você vai legalizar as micro e pequenas empresas do Simples Nacional para você iniciar seu escritório. Essas empresas, normalmente, elas não contratam um administrador à parte. Então, é um dos sócios mesmo que vai ser ali o responsável para fazer a administração da empresa. Beleza? Vamos lá. Telefone de contato. É importante perguntar para o cliente. Não é você pegar o número do telefone que está no WhatsApp do cara que está conversando com você e usar esse telefone, não. É perguntar para o cliente qual é o telefone. Presta atenção, você vai perguntar para o cliente qual é o telefone que ele gostaria que aparecesse no cartão de CNPJ dele. Esse número de telefone, ele vai ser de domínio público. Qualquer pessoa que consultar o CNPJ vai ter acesso a esse telefone. Fornecedores, clientes, credores, enfim, todo mundo. Então, o cliente vai dizer, olha, eu quero que o meu telefone pessoal não apareça aí, vai colocar esse outro telefone aqui. A mesma coisa para o e-mail. Quando a gente for fazer lá a tela de CNPJ, eu vou mostrar para vocês. Tem um campo de e-mail. Não é colocar o e-mail que você acha que tem que colocar, muito menos. Eu vejo muita gente cometendo erro, contadores colocando o seu e-mail pessoal. E eu confesso para vocês, eu já fiz isso. Já coloquei o meu pessoal. E é uma dor de cabeça. Depois você vai lá e altera. É fácil de alterar também. Tem até vídeo no meu canal sobre como alterar.
mas você vai ter que ter o trabalho de ir lá fazer o processo e alterar. Nunca mais eu cometi esse erro, porque depois os caras têm credores, tem cliente, tem alguém que está procurando atrás dele, vai mandar e-mail para quem? Para o e-mail que está cadastrado lá. Você colocou o seu, assim como um dia eu coloquei o meu, e a gente aprende assim, errando, porque na época o cliente demorou a me passar, alguma coisa aconteceu, falar, cara, preciso adiantar o processo, não dá para esperar mais, vou colocar o meu. Coloquei, pronto. Tive essa dor de cabeça. Beleza. Dito tudo isso aqui, a gente já tem as informações necessárias, a gente já tem os documentos necessários, a gente vai para a parte da prática. Antes de ir para a parte da prática, eu queria saber se até aqui ficou alguma dúvida, antes de a gente para colocar ali a mão na massa. Se você tiver alguma dúvida, deixa a sua dúvida aqui no chat, no comentário, que eu vou estar ajudando vocês, tá? Até aqui sobre informações, até aqui sobre os documentos, existe alguma dúvida? Ó, o Leonardo colocou aqui, esse valor já está incluso. As taxas do processo não. O valor referente a que eu falei aqui é somente honorários. As taxas eu não recomendo nem você pagar. É uma responsabilidade do cliente. Você vai gerar a guia, vai gerar a taxa e vai encaminhar para o cliente vai fazer o pagamento. Muito obrigado pela pergunta aqui do Leonardo Viana, beleza? Gente, quando você for fazer o processo, a junta comercial ela cobra uma taxa, tá? Quando você vai para uma prefeitura pedir um alvará, vai ter uma taxa. A responsabilidade do pagamento da taxa é por conta do cliente. A nossa responsabilidade é fazer o processo. Então, você vai fazer todo o processo, vai gerar a taxa, vai mandar essa taxa para o cliente, ele vai efetuar o pagamento. Ele vai te enviar ali o pagamento, o comprovante do pagamento, né? E aí você dá sequência no processo, tá? O que ele vai pagar para você é os seus honorários, os serviços. Amanhã, na aula de amanhã, a gente vai falar sobre contrato de prestação de serviços de o cara, quando ele me contrata para legalizar uma empresa, a gente já tem um contrato que fica amarrado a legalização com o pós-legalização. Entende? Então aqui a gente vai falar sobre a receita do bolo, como que você faz o bolo e amanhã como que você vende esse bolo. Porque de nada serviria de eu falar para vocês, olha, só legaliza uma empresa e vai vir cliente atrás de vocês. Não vai. Você tem que saber vender esse serviço também. Só que também não adianta falar, vá lá e venda o bolo se você não sabe fazer o bolo. Você precisa saber fazer esse bolo. Então é na aula de hoje que a gente vai fazer isso, tá bom? Vamos dar sequência aqui para a nossa aula. Uma vez que a gente tem aqui a parte de informações e de documentos, a gente vem para aqui para a aba de processos. Processos, pessoal, a gente começa aqui, consulta prévia de local, viabilidade, DBE, tudo que uma empresa. Tudo isso aqui ó, é o que você precisa fazer num processo de legalização de uma empresa. E aí a gente vai para toda essa parte. Só que antes de a gente chegar na consulta prévia de local, eu preciso apresentar para vocês os documentos de um processo. Esses documentos eu vou apresentar, mas você não precisa ficar preocupado. Eu vou compartilhar eles com vocês. Vocês vão receber esses documentos lá no grupo do WhatsApp. Como eu disse, se você não faz parte do grupo do WhatsApp, entra lá, porque será compartilhado lá. Beleza? Deixa eu mudar aqui a tela. O primeiro documento é o contrato social. Esses dias aí teve um aluno meu que ele pegou um contrato da internet, sei lá da onde, caiu em exigência o processo dele. Eu falei, cara, eu compartilho com vocês, tudo testado e validado. Você está usando da internet que não sabe, não tem. Então, assim, você vai legalizar uma empresa? Use o modelo que eu vou compartilhar com vocês. Chance zero de ter processo caindo em exigência por algum erro do contrato, tá bom? Esse processo aqui é um processo que eu faço diariamente, os meus alunos também faz. Então, assim, procura usar o documento que eu vou compartilhar aqui, tá bom? O Júnior falou aqui, ó, quais as taxas nesse processo de abertura e qual o valor aproximado de custo que o cliente vai abrir uma empresa? Muito boa pergunta. As taxas vai depender, meu caro. Por que vai depender? Porque a gente está falando aqui, por exemplo, na junta comercial do Estado do Rio de Janeiro, onde a gente vai mostrar aqui para vocês, o processo de abertura de uma empresa, a taxa da junta comercial hoje é R$ 600. Taxa de alvará, 1.258. Mas isso vai depender de cada estado, de cada município. Por que município? Quem libera o alvará de funcionamento é a prefeitura. A prefeitura tem uma taxa. Isso aí vai ficar. A única coisa que vai ficar para vocês aí você pode entrar no site da Junta Comercial do seu estado, caso você não seja do Rio de Janeiro. Em São Paulo, eu faço empresa aqui também, é 200 e pouco a taxa e entrar em contato com a prefeitura e fazer a pesquisa. Vai depender onde. Hoje a gente atende a nível. A gente está falando de contabilidade online. Online não é que vai ter uma startup, não. É que você atende hoje os clientes
de todo o território nacional, fazendo assim como eu estou fazendo aqui com vocês, uma reunião via Google Meet ou via Zoom, atendimento online, 100% online, e você faz a legalização da empresa dele. Hoje eu faço isso. E eu tenho hoje cliente Rio de Janeiro, no estado do Paraná e São Paulo, capital, e São Paulo, cidades aqui do interior, região de Sorocaba, Piedade, Itu, que é onde a gente tem atuado. Então, assim, se você está com dúvida sobre as taxas, o que você pode fazer? Se você é do Rio de Janeiro, você vai utilizar a mesma que eu estou mostrando aqui na aula. Se você não é, você vai entrar no portal da Junta Comercial do seu estado e vai consultar o valor da taxa para o processo de abertura de uma empresa. E essa empresa é na cidade de São Paulo, capital, ou na prefeitura de São Paulo. Isso não é ir presencialmente, isso é domínio público, está na internet, você consegue consultar isso. Beleza? Vamos lá. Vou apresentar aqui para vocês o contrato social. Aqui no contrato social, o contrato social de um processo de abertura, ele é um processo, um modelo de contrato diferente de um processo, por exemplo, de alteração contratual, de alterações de atividade, endereço, razão social, capital social. É um contrato específico para a abertura da empresa. Então, esse modelo aqui, ele só serve para abrir uma empresa. Se a gente precisar alterar uma empresa, é um outro modelo de contrato. Como eu estou aqui falando para vocês, ensinando abrir uma empresa, você vai utilizar esse contrato aqui, tá bom? E beleza. Aqui no primeiro momento, a gente vai ter aqui no título o nome da empresa, a gente vai ter aqui a qualificação do sócio. Aqui no caso, no nosso exemplo, a gente tem Beatriz e Gabriel. E qualificação, galera, é o nome completo. E aí tem que ter um cuidado, que é o nome completo que consta no site da Receita Federal no CPF. Por quê? Tem casos de pessoas que casam e não mudam o nome na identidade, mas tem a certidão de casamento, você pode anexar a certidão, mais a identidade, mais o CPF, mas o que vai valer é o nome do CPF, para todo mundo. Então, você vai qualificar nome, nacionalidade, data de nascimento, estado civil. Aqui a gente está falando de solteiro. Mas, quando você colocar casado, se você for ver aqui o Gabriel aqui embaixo, tá? Regime de casamento, separação de bens. Você precisa, quando for colocar casado, na qualificação, é necessário que a gente coloque o regime de casamento, tá bom? Não pode ser por exemplo, aqui, somente falar casado ou somente solteiro. Então, a gente vai qualificar aqui o sócio. Depois, são cláusulas obrigatórias. A gente vai colocar aqui a razão social, que é o nome que o cliente vai deu, esse que deu para vocês. Esse documento vai estar em Word, então o que você vai fazer? Você vai receber esse documento em Word, vai aprender a legalizar uma empresa, você vai pegar esse documento, você vai editar aqui o nome da empresa, o nome que o cliente passou para você, mas você vai fazer a viabilidade de nome lá, que eu vou mostrar para você e verificar se a viabilidade, se o nome foi aprovado. Você vai colocar aqui, vai substituir tudo que é da Beatriz, você vai editar e vai colocar os dados do seu cliente. Ué, mas se for apenas um sócio, uma empresa, posso fazer uma empresa com apenas uma pessoa? Um único sócio? Pode. Sociedade unipessoal é a mesma coisa que a sociedade empresária limitada, não vai mudar nada, você pode usar, inclusive, esse mesmo modelo de contrato, tá bom? Dito tudo isso, a gente tem a razão social, o endereço da empresa, o tempo da empresa, a duração da empresa, que normalmente é indeterminado, e essa empresa tem todo o contrato tem uma cláusula que ela pode abrir filiais em todo o território nacional. Aqui a gente tem a atividade econômica e a classificação de atividade econômica, o objeto, né, social e a atividade. Atividade, como eu disse para vocês, quando você for escolher uma atividade, você vai sentar com o cliente, abre o Google Meet ou o Zoom, compartilha a tela com ele, entra lá na plataforma do Google e coloca KENAI e IBGE. KENAI e IBGE, você vai entrar no site do Concla e lá você consegue pesquisar a atividade. Por que eu recomendo esse site? Porque ele vai dizer no campo, esta atividade, por exemplo, se eu botar esse código aqui, ele vai colocar assim, ó, esta atividade compreende ao tais serviço e não compreende a tais serviço. Então, você vai ficar muito claro para você o que pode e o que não pode fazer dentro daquele KENAI, e aí você vai, com o cliente, definir, olha, sua empresa é essa ou é essa atividade? Não definam isso sozinho. Já teve situações do cara falar que fazia uma coisa e depois de registrar o contrato falar que não era nada daquilo. Então, para evitar dor de cabeça, eu compartilho com vocês já esse tipo de problema. Aqui a gente tem a cláusula do capital social, lembra que eu falei para vocês? Todas essas informações aqui estão lá no nosso checklist anterior. Razão social, valor do capital, atividade. Isso aqui, quando você vai conversar com o cliente vai vir com uma metralhadora de perguntas para você, você já tem que saber o que você precisa perguntar, o que você vai responder, e se você usar o checklist vai ficar muito mais fácil.
Então, a primeira tela, você vai receber esses documentos aqui, tá bom? Você vai utilizar aquele checklist. Na página 2, vamos dar aqui a página, tem a qualificação aqui do... Opa, pulou. Qualificação aqui do sócio. A gente tem a parte de administração e gerência. Eu falei para vocês sobre a administração lá no checklist. Eu pergunta para ele por que aquelas perguntas são importantes. Porque você vai precisar aqui, ó, no contrato. Aqui a gente colocou aqui que, nesse caso, caberá ao sócio Gabriel, acima qualificado. Quando é por todos os sócios, você vai colocar todos os sócios, tá? Então, qualifica. Beleza. Participação do lucro, distribuição do lucro. Normalmente é anual. Então, o fechamento do balanço de uma empresa, normalmente, a gente está encerrando o balanço de 2024, a distribuição do lucro de 2024 ocorre em 2025. Então, é muito importante também depois você vender isso para o cliente, ter uma escrituração contábil, porque lucros são isentos de imposto de renda, ele também não vai precisar pagar ali... por exemplo, INSS, sobre lucro. Então, é muito importante ele ter a contabilidade, ter a escrituração, ter um contador auxiliando. É mais uma coisa que a gente vai falar na aula de amanhã sobre a venda do serviço contábil. Vamos lá, distribuição do lucro, falecimento do sócio, o que acontece pode ser uma cláusula específica, pode usar esse modelo aqui padrão, pode nomear uma pessoa, por exemplo, se o sócio A falecer, já nomeia a esposa, já aconteceu isso, nomear uma esposa para substituí-lo. A parte aqui de enquadramento, desimpedimento dos sócios e aqui a assinatura. Testemunha não é obrigatório, mas é bom ter. Se eu guardar, não tem ninguém para assinar como testemunha, pode deixar sem? Pode. Testemunha não é obrigatória, você pode apagar essa linha aqui e assinatura. Aí vamos para a parte da assinatura do contrato. Antigamente, o cliente precisava assinar e até o cartório reconhecer firma. Ele precisava gastar o dinheiro dele, o tempo dele, até um cartório reconhecer firma. Hoje, nós, na qualidade de contador, não precisa, o nosso cliente não precisa mais de reconhecer firma. Nós temos um documento que nos dá, nós temos fé pública para dizer que aquele documento confere com o original. Por exemplo, a assinatura dele confere com o original. E ele não precisa mais autenticar a cópia da identidade dele, também porque a gente tem um documento que chama Declaração de Autenticidade. Eu vou mostrar para vocês aqui também o modelo desse documento. Nesse documento, a gente relata que esse documento aqui dele é a assinatura confere com o original. Essa assinatura ela pode ser manuscrita. Ela, no Rio de Janeiro e, digamos que na maioria dos estados do Brasil, a assinatura com a conta GovBR vai ser aceita, mas São Paulo, pelo menos no interior, não tem aceito a assinatura GovBR. Mas tem uma estratégia que tem até no meu canal também, como assinar lá com o cartório. Quem é de São Paulo, depois procura no meu canal como fazer assinatura no cartório, cartório de registro de imóveis, gratuitamente, assinatura digital. Então, essa assinatura, você vai assinar com... o cliente vai assinar manuscrito, vai ser feio. Por quê? Você vai ter que digitalizar esse documento, às vezes a digitalização não fica tão legal. Então, é melhor assinatura digital. Pode ser assinatura com certificado digital. Minas Gerais só aceita certificado digital, por exemplo. Lembrei agora de uma outra empresa que a gente faz aqui, que é em Minas Gerais. Quem é de Minas Gerais vai ter que usar o certificado digital do cliente. Cara, assinatura é uma coisa bem particular. Tem junta comercial que vai aceitar GovBR, certificado digital, outras não. Então, aqui um amigo até perguntou: assinatura serve assinatura digital? Serve assinatura digital. Porém, entre em contato lá no Fale Conosco antes e consulta qual tipo de assinatura digital. Por exemplo, quando eu falo São Paulo GovBR, GovBR é uma assinatura digital, mas São Paulo ele aceita a assinatura digital do cartório de registro de imóveis. Então, as duas são assinaturas digitais, mas uma ele aceita, a outra não. Então, a gente vai ter que ter esse cuidado, tá bom? Como eu disse para vocês, declaração de autenticidade. É esse documento aqui simples, você na qualidade, eu, Wellington Ribeiro, brasileiro, contador, você vai se qualificar aqui e você vai dizer que esses documentos conferem condizem com originais. E aqui, o que eu coloco aqui? Documentos apresentados. Contrato social. Você vai colocar a quantidade de páginas. Contrato social tem quantas páginas? Uma, duas, você vai, não sei, vai depender das informações e a quantidade de páginas é decorrente das informações que você coloca nele. Então, eu coloquei aqui, contrato social, 4 páginas. Declaração de enquadramento de microempresa, 1 página. Protocolo de transmissão do CNPJ, que é o DBE, 1 página.
Documento de identificação do sócio A e do sócio B, uma página. Procuração, uma página. Carteira de registro do contador, uma página. Aí aqui você, contador, você vai assinar. Eu, no caso aqui, eu assino com a minha conta GovBR, eu assino com o certificado digital, com o meu certificado digital, você vai datar e vai assinar. Ah, olha, tá Rio de Janeiro aqui, eu sou de São Paulo. Você vai pegar esse mesmo modelo aqui, vai apagar aqui Rio de Janeiro, vou mandar para você em Word, você vai botar São Paulo. Eu sou de, sei lá, de Santa Catarina. Você vai botar aqui, o documento é o mesmo. Esse documento aqui é replicável em qualquer lugar, tá bom? Dito tudo isso, a gente vai para o próximo documento, que é a declaração de enquadramento de microempresa. Mesma coisa, está aqui Juscerja. São Paulo é Jusesp. Minas Gerais, eu acho que é Jusemig. Enfim, você vai botar aqui, você vai mudar aqui o nome da junta comercial do seu estado. E aqui você vai colocar aqui o nome da empresa, vai editar, você vai receber isso aqui em Word para você editar aí. Os dois sócios assinam. E, por último, a nossa procuração. Ué, precisa de procuração? Precisa. Você, na qualidade de contador, você representa o cliente. Olha, essa procuração ela não te dá poder para você assinar o contrato social, mas ela te dá poder para você representar o cliente na hora de protocolar o processo dele na junta comercial. Não é qualquer pessoa que pode chegar, vou dar entrada no processo de uma empresa na junta comercial. Não é assim. Você precisa ser o contador responsável por esse processo. E o que vai te dar esse poder é a procuração. Você faz essa procuração, pega esse modelo de procuração, ele também vai servir para essa receita de bolo serve para qualquer junta comercial. Você vai pegar sócio A, sócio B, assina a mesma assinatura que ele fez lá no contrato. Se ele assinou com o GovBR, você repete. Se ele assinou com o certificado de repete. Se ele assinou com o certificado do cartório de registro de imóveis, você repete. Então, até aqui, com relação a documentos, informações, ficou alguma dúvida? Porque agora a gente vai para uma próxima etapa, que é a etapa do processo. É a etapa do mão na massa. Olha só, eu falei para vocês que a gente tem muito conteúdo, e é muito conteúdo mesmo, galera. Eu tentei resumir isso aqui no máximo que eu pude. Mas a aula vai ser longa mesmo e, cara, como eu falei para vocês, hoje a gente vai entregar para vocês aqui algo que vale muito mais do que o investimento que vocês fizeram para estar aqui. De verdade, porque não é só o conhecimento, é a transformação. Hoje a gente vive uma era onde tem muitas pessoas falando de contabilidade, ensinando aí de conta, mas que não vive de contabilidade, vive de outras coisas, são, né, bem-sucedidas com outros negócios, mas vem da coisa de contabilidade. Aqui a gente trabalha com isso aqui, real. Eu estou aqui com processos reais aqui, ó, na minha mão aqui, que eu faço, sabe? Então, assim, eu estou aqui no campo de batalha, no dia a dia, e eu também tenho os meus alunos da Tribo Contábil, que eu estou no dia a dia ajudando eles lá. Então, a gente está orientando, a gente a Tribo Contábil tem uma plataforma com mais de 150 aulas. Tudo que você está recebendo aqui de material de apoio, digamos que a aula de hoje, ela é uma aula no qual você vai ter o pontapé inicial para iniciar seu escritório. Você terá tudo aqui para iniciar. O que você precisa para iniciar? Cliente. Então, você tem aí uma estratégia para trazer cliente para o seu escritório. Tem gente que fala assim para mim, ué, Eric, mas eu moro no interior. No interior é difícil, tem muito. Cara, interior, é só você enxergar as oportunidades que você tem aí. Talvez o seu cliente ideal seja o produtor rural. Ah, eu moro numa cidade onde tem muito comércio. Talvez seja um comércio, muito serviço. Talvez é começar a enxergar. Mas lembre-se, você está olhando para vender contabilidade. Não importa se você mora no interior, não importa se você mora numa cidade grande. Tenho certeza que na sua cidade, hoje, tinha alguém procurando por um contador para fazer o processo de abertura de uma empresa. Então, você tem que ter o mindset de não vender contabilidade, vender a legalização de uma empresa. Porque a gente quer o carro 0 km, a gente não quer um carro usado. Você está começando, se você vender contabilidade, você vai bater na porta aí de concorrentes, talvez maiores do que você, que tem mais estrutura, enfim, vai ser muito difícil você bater de frente com eles, porque está todo mundo vendendo contabilidade. O problema do contador é que ele não pensa fora da caixa. Vender contabilidade é fazer o que está todo mundo fazendo. O que a gente vai fazer? Cara, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vender a legalização, e é um serviço que a gente pode vender para o Brasil inteiro. Você não vende a legalização de empresas somente para a sua cidade, para o seu estado, ali para o. Né, se você mora numa cidade pequena, não é só para a sua cidade. Eu hoje moro em Sorocaba, até que Sorocaba não é uma cidade tão pequena, mas a gente. Cara, inclusive eu tenho clientes em cidade pequena. Tem uma cidade chamada Nova Cantu, no interior do Paraná. Eu tenho cliente lá. Então, assim,
Nova Graça, Garça também lá no interiorzão do Paraná, Piedade, interior de São Paulo. Então, tem cliente nesses lugares também, mas você tem que ter a visão que a legalização pode te permitir atender cliente fora da sua, da sua cidade, do seu, até mesmo do seu estado, tá? Sabe? Então, assim, ela te permite fazer isso. E você vai trabalhar 100% online. Se você quiser ter uma sala comercial, é opcional. Hoje eu trabalho da minha casa. Vocês estão vendo aqui? Aqui é minha casa. O meu escritório está lá no Rio de Janeiro. Hoje a gente tem na minha empresa, são 3 pessoas. É uma equipe de 3 pessoas. Eu trabalho daqui e tem 3 pessoas trabalhando comigo no escritório. Todo mundo trabalha de casa. Ah, Arthur, hoje você tem 3 pessoas, mas nem sempre foi assim, galera. Eu comecei sozinho. Comecei sozinho. E através da legalização de empresas, a gente foi fazendo o nosso escritório crescer, tomar uma proporção que hoje eu consigo ajudar outras pessoas, eu consigo dedicar tempo para ajudar você a iniciar o seu também. E viver. Esses dias aí eu vi uma frase no Instagram, uma frase que até estava no meu momento de eu sou uma pessoa que tem minha fé, tem, enfim. E eu vi um cara postou uma frase que era o seguinte: talvez você está pedindo muito a Deus e está esquecendo de observar que talvez você está vivendo o seu sonho. Hoje eu vivo o meu sonho. Nesse momento que eu estava falando isso, eu estava dirigindo o meu carro e eu falei, cara, estava agradecendo a Deus, pô, olha que a contabilidade me deu, eu moro num lugar legal, saí de uma adversidade, cresci lá na favela, lá no Rio de Janeiro, saí de uma adversidade total para uma qualidade de vida que me proporciona dirigir um carro bacana, morar num lugar bacana, ter uma segurança para minha família morando num condomínio legal. E tudo isso foi através da contabilidade, uma transformação de vida, né, que eu tive, né? Uma vida mudou, literalmente mudou. E hoje eu consigo fazer com que outros contadores que estavam até mesmo desistindo da profissão, desistindo, tinha gente desistindo. Ó, eu tenho relatos de alunos que trabalhavam como motorista de aplicativo e nada de errado com motorista de aplicativo. É um trabalho digno. O que eu falo é que o cara não estudou para ser motorista de aplicativo e o sonho dele não era ser motorista de aplicativo. Então, às vezes, você não observa as oportunidades que aparecem para você. Às vezes alguém já te perguntou, alguém da tua família, algum amigo teu perguntou se você é contador, você está com medo de dizer que você é. Então não tenha esse medo, beleza? De divulgar, de falar que você é contador, pedir para as pessoas indicarem, mas não fique refém somente da indicação. Lembra-se que eu falei lá atrás, não fique refém de atender só MEI, não fique refém de fazer atendimento somente de empregadores domésticos, porque isso é um erro. Agora vamos lá para a nossa parte 2 da nossa aula. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou estar lendo o comentário de vocês. A gente vai agora para a parte do processo, tá bom? Essa parte aqui do processo é a mão na massa. É fazer o processo mesmo de legalização. Eu vou mostrar tela por tela. Galera, eu não tenho como fazer aqui em todas as cidades do Brasil. Então, a gente tem pouco tempo. Eu vou fazer aqui no Rio de Janeiro. Mas, na maioria das cidades, você não precisa nem fazer pelo portal da prefeitura. No Rio de Janeiro ainda é meio atrasado. É no portal do Carioca Digital lá, mas a maioria. São Paulo, por exemplo, você já vai entrar direto no portal da Junta Comercial. Você faz tudo pela Junta. A maioria dos estados você já faz tudo pela Junta. Mas, como eu disse, quem faz no Rio faz em qualquer lugar. Comecei o processo, já tem todas as informações, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou imprimir o meu checklist, que é esse documento aqui que eu apresentei para vocês. Você vai imprimir esse documento, ele vai ser a sua capa do processo. Você já vai ter ali tudo mapeado para você iniciar seu escritório de contabilidade legalizando empresas. Como que a gente vai fazer isso? No portal da prefeitura, a gente começa fazendo uma consulta prévia de local. Independente da cidade, do estado que você vai fazer. Quem aprova uma empresa para ela funcionar em um determinado endereço é a prefeitura. Porque a receita aqui é a mesma, você vai mudar o forno. Então, cara, para pensar um pouquinho. Para uma empresa funcionar em um endereço, ela não é simplesmente o cara falar, amanhã eu vou abrir uma pizzaria aqui. Precisa ter uma aprovação, uma autorização para isso. Essa aprovação a gente chama de consulta prévia de local, ou viabilidade, dependendo aí da cidade do seu estado. E no Rio de Janeiro, você vai acessar o portal Carioca Digital. Se você não é do Rio de Janeiro, assista a aula assim mesmo. Até porque a gente está falando aqui de aula 100% online, que você vai poder atender clientes de todo o Brasil. Inclusive, você vai poder vender esse serviço, você que é de outro estado, para pessoas do Rio de Janeiro. Então, fique aí comigo. Beleza. Acessei o portal Consulta Prévia de Local, você vai clicar em Alvará e Licenças. Alvará e licença para estabelecimento. Clica em iniciar nova consulta prévia de local.
Depois você vai selecionar aqui se já possui alvará ou não. Você vai responder que não, é um processo de abertura de uma empresa nova, então subentende que ela não tem alvará. Ele pergunta aqui, existe uma inscrição predial? O que seria inscrição predial? É o número do IPTU. São informações que a gente pegou lá no nosso checklist, lá no início. Então, você vai dizer que sim. Vai avançar. Vai colocar aqui o endereço, né? Informar o endereço da empresa, preenche ali o endereço da sede da empresa. Pergunta se existe outro número. Às vezes tem empresa que vai ser tipo loja A, loja B, ou sala 1 e sala 2. Então, você vai dizer que sim ou não. Ele pergunta se o endereço, vai apresentar aqui o endereço, vai perguntar se o endereço que apresentou aqui na tela está completo, está correto. Você vai, se tiver, você avança. Tipo de solicitante, você vai selecionar pessoa jurídica, deseja transformar o uso do imóvel. Você quer saber se vai ocorrer quando o endereço é residencial, você vai dizer que sim ou não. Sempre você vai responder aqui não, porque se você fizer sim, se for no endereço residencial, você automaticamente faz com que o seu cliente passe a pagar o IPTU como comércio e não como pessoa física, né, residencial, vai pagar muito mais caro. E você vai preenchendo as informações, vai respondendo essas informações, vai clicando no botão avançar. Beleza. Avança. Aqui você vai selecionar a atividade, no meu exemplo aqui eu dei contabilidade, mas você vai selecionar aqui a atividade de acordo com o seu cliente. Vai avançar. E aí, consulta prévia transmitiu deferido. Deferido significa que foi aprovado. Às vezes vai ficar assim, ó, CPL em análise. Quando é análise, vai para um fiscal, ele vai dizer se aquele endereço pode ou não pode. E depois a última etapa é o alvará deferido. Beleza? De tudo isso, a gente tem o nosso pontapé inicial para seguir o processo. Consulta prévia deferida, ela vai ter um número de inscrição, a gente pode seguir. E você vai dentro do próprio portal, vai ter aqui o botão aqui, ó, constituir empresa, ele vai te direcionar para o portal da junta comercial. A gente vai preencher aqui as informações, vai responder aqui sim, vai clicar em enviar, vai marcar as opções, tem que marcar todas elas, clique em enviar, que são as autodeclarações, e aqui a gente vai clicar no botão constituir ou alterar. Você vai clicar nesse botãozinho, e aqui, galera, você vai clicar nesse link aqui, tá vendo esse botãozinho azul aqui? Que é um botãozinho, um link. Você vai clicar nesse link. Esse link, ele vai levar você para dentro do portal da junta comercial. E aqui a gente inicia a viabilidade da junta. Isso aqui para todo mundo que é do Rio de Janeiro. Você que não é do Rio de Janeiro, você vai pular a etapa que a gente chegou até aqui, mas daqui para frente você vai ter que fazer, independente do local do estado que você vai legalizar uma empresa. Todo mundo vai ter que fazer a viabilidade. Por quê? Por exemplo, São Paulo. São Paulo, a gente tem o processo de viabilidade integrado no Regim, que é uma plataforma de informações que unifica Estado, Receita Federal e município. Infelizmente, o Rio de Janeiro ainda não está, a Prefeitura do Rio de Janeiro ainda não está lá dentro do regime, tem uma plataforma à parte, por isso eu quis mostrar como é no Rio de Janeiro, porque se você não é do Rio de Janeiro, você pode atender cliente lá, e se eu for direto para a viabilidade, pode ser que você pule essa etapa, essa informação é importante. E se você é do Rio de Janeiro, você vai seguir esse passo a passo lá dentro do portal. Aí aqui a gente está dentro do portal do regime, beleza? Ele vai mostrar aqui, município de interesse, instituição de interesse, que é a junta comercial. Município, você vai botar o município da empresa, onde é o endereço da empresa. Instituição, você vai selecionar a junta comercial. Aqui a gente vai para a primeira opção, pedido de viabilidade. Você vai clicar aqui que está ciente, vai marcar aqui a opção inscrição de primeiro estabelecimento, vai colocar aqui o número da consulta prévia de local, o CPF da pessoa que fez lá a consulta prévia de local, o e-mail utilizado na consulta prévia de local, e vai clicar no botãozinho avançar. Aqui você vai dizer se vai solicitar inscrição estadual, sim ou não. Inscrição estadual, ela é para empresas que têm circulação de mercadoria, telecomunicações e transporte. Beleza? Comércio, circulação de mercadoria, empresas de comércio. Empresas de telecomunicações, empresas de transporte. Exceto essas empresas, você vai marcar na opção aqui não. Se tiver qualquer empresa com circulação de mercadoria, tipo jurídico, na maioria dos casos, sociedade empresária limitada, natureza jurídica, sociedade empresária limitada, unidade, você vai selecionar a unidade produtiva,
estabelecimento fixo, aqui vai depender, mas a maioria dos casos vai ser fixo. Se for empresa que vai atuar na internet, você vai selecionar aqui de acordo com o seu cliente. Vai preencher aqui o endereço, na verdade o endereço que ele já vai puxar da consulta prévia de local, você vai clicar só no botãozinho avançar. Aqui você vai colocar o quadro societário, você vai pegar lá o contrato social, você vai colocar aqui o CPF do sócio, ele já vai puxar as informações aqui do nome da mãe e tudo. Se tiver um ou mais sócios, você vai colocar de todos os sócios. Clica no botãozinho adicionar. Aqui, você vai colocar o nome da empresa, o nome que for escolhido pelo nosso cliente, vai clicar no botãozinho avançar. Vai responder esse questionário, que esse questionário é um questionário que depende muito do cliente, é a pergunta, né, sobre a empresa dele, se o estabelecimento lá é um único no município, se o endereço é um endereço comercial e residencial, e vai ser perguntas que você vai responder de acordo com o seu cliente, beleza? Vai preencher vai responder todas essas perguntas aqui, ó, faz atendimento ao público, sim ou não? Existe outra empresa no local? Sim ou não? Aí vai depender do cliente, do tipo de empresa que você está fazendo. Você vai clicar nesse botãozinho aqui, preenchimento do formulário. Esse formulário aqui é do Corpo de Bombeiro. Independente do estado, você vai sempre ter uma atividade que pode exigir licenciamento simplificado ou não simplificado do Corpo de Bombeiro. Você vai responder todas essas perguntas aqui de acordo com o cliente, beleza? Você pode até abrir ali uma página com o cliente e fazer essa pergunta para ele, porque aqui não adianta nem eu responder para você, porque é o tipo do imóvel do cliente lá. Se, por exemplo, aqui, qualificação da empresa, vai perguntar, é locatário ou é proprietário? Enfim, total da área construída. Isso aqui você vai pegar lá no cartão do IPTU. Mas você vai precisar ter essas informações. De tudo isso, você vai clicar aqui no botãozinho enviar, vai salvar esse relatório. No início, esse relatório, normalmente, ele demora em torno de 24 horas para ser analisado. Normalmente, 24 horas para ser analisado. Você vai anotar o protocolo. No dia seguinte, você vai acessar o portal da Junta Comercial, independente do... Aqui já é para todo mundo, tá? Você foi em São Paulo, você vai na Jusces, foi em Minas Gerais, na Juscemig e no Rio de Janeiro. Você tem o número da viabilidade, você vai acessar aqui o portal Regim, Serviços Regim, acompanhamento de pedido de viabilidade, e você vai digitar aqui o número do protocolo da viabilidade. Clica no botão buscar, vai clicar aqui no botãozinho relatórios, e a viabilidade que antes estava não válida para trâmite na junta comercial, agora ela está válida para trâmite na Juseg. E aqui vai ser a mesma coisa para outra junta comercial. Uma vez que ela está aqui válida, a gente tem um pontapé inicial para a gente seguir o nosso processo, que é fazer contrato, fazer o DBE e dar entrada na junta comercial. O nosso próximo passo é pedir a inscrição do CNPJ. Em algumas juntas comerciais, esse processo aqui ele já faz automático, ele pega essas informações do próprio regime. Na maioria das juntas comerciais do estado, você vai ter que acessar o portal da Receita Federal e fazer esse preenchimento aqui, como a gente vai fazer aqui nesta aula. Vamos lá. Isso aqui, o documento básico de entrada no CNPJ, a gente chama de DBE. DBE é como a gente faz para solicitar a inscrição no CNPJ. Então, a gente vai fazer o documento que, ao anexar no processo, a gente vai fazer tudo isso junto na junta comercial, contrato, declaração de enquadramento de microempresa, CNPJ, tudo é feito pela junta comercial. Wellington, existem situações que a junta comercial não faz o CNPJ? Só se você esquecer de anexar o DBE no processo, e aí vai ter um outro processo, você tem que abrir o processo lá no dossiê eletrônico, no ECAC, que dá muito mais trabalho, vai demorar muito mais, e você só vai fazer isso se você não seguir o meu passo a passo, não seguir principalmente o meu checklist do início da aula, beleza? Então vamos lá, você vai acessar o portal, vai lá no Google e bota assim, ó, Rede Sim, você vai sair nessa plataforma aqui, ou então bota empresas e negócios. Você tem que cair nessa tela aqui, ó. Você vai descer a barrinha de rolagem e vai nesse botão aqui, abrir CNPJ. Clica em abrir CNPJ, clica em inscrever CNPJ. Aí aqui, galera, você vai botar a unidade da federação e vai colocar a natureza jurídica. O número do protocolo de viabilidade. E aqui ele vai ter um botãozinho aqui, ó, transmitir com certificado digital. Você pode habilitar ou não habilitar. Eu vou recomendar que você marque essa opção. Se você é contador, eu recomendo que se você já está entrando no campo de batalha, que você tenha um certificado digital.
Porque você vai assinar processo, você vai assinar... Isso aqui vai eliminar a necessidade no processo de abertura do cliente assinar o DBE. Então, nem lá, é menos um documento para ele assinar. Quanto menos coisa você manda para o cliente assinar, nesse início, é melhor. Então, você vai clicar aqui no botão, transmitir com certificado digital. Olha, eu não tenho certificado digital, não tenho condições ainda de fazer certificado digital. Aí você não marca, mas aí o cliente vai ter que assinar lá o documento, tá bom? É só isso. Se você quer assinar, você tem poderes, lá a procuração te permite fazer isso. Você vai habilitar aqui, você vai poder assinar esse documento. Caso você não tenha certificado digital e se você tem condições de fazer certificado digital, esse CPF é 114, R$ 115, até menos, você vai habilitar isso aqui. Eu recomendo que você faça. Aí você vai clicar no botãozinho avançar. Aqui ele vai apresentar aqui o número do protocolo da viabilidade, vai perguntar se você deseja recuperar as informações. Marca a opção sim. Por quê? Quando você marca a opção sim, tudo que você já digitou na viabilidade, você não vai precisar digitar daqui para frente. Ele já vai puxar essas informações. Então, muita coisa já vai vir digitada. Então, marca a opção sim. Aí ele vai te dar essa opção aqui, recuperar. Clica no botãozinho recuperar. Aqui, ó, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa tela. Tem muita gente que erra aqui nessa tela, que comete equívocos aqui nessa tela. Essa pergunta aqui, ó, onde está o botãozinho vermelho não e o botãozinho verde sim. A pergunta é, seu ato constitutivo / alterador já foi registrado no respectivo órgão de registro? Ora, se nós estamos legalizando uma empresa, nosso ato constitutivo é o contrato social. Nós não temos aqui, nesse momento, o contrato social registrado. Então, a nossa resposta é não. Mas, se você equivocadamente marcar a opção sim, o que vai acontecer? E você vai gerar o DBE, você vai mandar para a junta comercial. O que vai acontecer? A junta comercial vai indeferir a sua inscrição no CNPJ. Por quê? Veja bem, quando a gente marca aqui a opção não, você direciona o DBE para ser analisado pela junta comercial. Quando você marca aqui a opção sim, é bom você observar essa parte aqui, hein? Você direciona o seu DBE para ser analisado pela Receita Federal. E aí você está fazendo todo o processo pela junta, ele falou, olha, seu DBE está para a Receita analisar, então eu não posso analisar. Entende? Então, assim, no começo você, num processo de abertura de empresa, a empresa ainda não tem contrato registrado na junta comercial, sempre vai marcar a opção não. Então, clica aqui no botãozinho não, clica no botão identificação, vai apresentar essa tela. Olha, tem um monte de tela aqui, ó. Tem eventos, identificação, atividade. Eu só vou marcar aqui as que você vai precisar clicar, porque as que não precisa já vai puxar as informações lá da viabilidade, tá bom? Então, você vai clicar aqui em identificação e responde essa tela. Depois, você vai pular todas essas outras aqui e vai clicar só na parte aqui de dados para contato. Aí vai uma outra observação. Lembra que lá na nossa viabilidade, eu falei para vocês sobre telefone e sobre e-mail, e eu falei também para você ter o cuidado, não colocar o e-mail e não colocar o telefone pessoal e perguntar para o cliente. Pois é, esse é o campo aqui, é o campo que você vai informar esse telefone e esse e-mail. E essa informação é o que vai apresentar no cartão do CNPJ dele. Vale uma observação. Aqui no campo telefone, ele só aceita 8 dígitos. Wellington, mas o cliente não tem telefone fixo, só tem celular. Os celulares são 9 dígitos. O que eu faço? Faço o que eu faço. Eu tiro o 9 da frente. Não tem outra alternativa, pessoal. Infelizmente, a Receita Federal ela não dá a opção aqui de colocar 9 dígitos. Então, no caso, ele entende que uma empresa teria um telefone fixo. Só que hoje, micro e pequenas empresas não têm telefone fixo. O cara trabalha com CPF, com o celular dele. Então, você vai colocar aqui o DDD, tira o 9 da frente e coloca o celular. E aqui no campo correio eletrônico, você vai colocar o e-mail que ele te passou. Beleza? Clica aqui na opção endereço para correspondência. Se for um endereço diferente, você vai digitar aqui. Se for o mesmo endereço da empresa, você vai marcar essa opção e já vai digitar, já vai puxar para você. Vai clicar aqui na parte representante. Mais uma coisa que a gente falou lá no nosso checklist. Lembra que eu falei para vocês? Pergunta para o cliente quem vai ser o responsável na Receita Federal. Todas aquelas perguntas lá, vocês vão perceber que vai fazer sentido dentro do processo. Então, não pode deixar de utilizar o checklist, porque senão você vai ter problema, tá bom? Então, aqui, representante, beleza.
Você vai perguntar, tem 2 sócios, qual sócio? O A ou B é o representante? Você vai colocar aqui, o CPF desse sócio. Aí aqui, a qualificação do sócio. Eu posso ter o sócio administrador, posso ter o administrador. Então, você vai ter que selecionar aqui qual dele. Normalmente, no nosso caso, como eu disse para vocês, micro e pequenas empresas não contratam um administrador, muito raro. Você vai marcar a opção aqui, 49, sócio e administrador. Endereço do representante. Então, aquela pessoa que você colocou lá, você vai colocar aqui o endereço dele. Esse endereço está lá no seu contrato social, contrato que a gente viu também na tela anterior. Porte da empresa. Bom, vou fazer aqui uma breve explicação do que seria porte da empresa. Porte, digamos que é o tamanho de uma empresa. Uma empresa, microempresa, é uma empresa... Vamos começar pelo meio. O meio é o cara que vai faturar de 0 a 81 mil ano. Uma microempresa que fatura de 0 a 360 mil ano. Uma empresa de pequeno porte de 360 mil, 1 centavo até 4,8 milhões. Cara, uma empresa que está nascendo, acabei de abrir uma empresa, ela não é MEI. Então, a gente vai, na maioria dos casos, enquadrar como uma microempresa. Ué, existe a possibilidade, mas se o meu cliente quer, ele pode iniciar como uma empresa de pequeno porte? Pode. Se você tiver uma projeção que o faturamento dela, durante os próximos 12 meses, será superior a 360 mil, você já pode iniciar. Mas também, se isso não vai mudar muita coisa, porque você faz um processo simplificado direto no portal da Rede Sim, você faz um processo desse de alteração de viabilidade, não precisa nem abrir processo, você altera esse porte da empresa muito fácil. Então, você vai fazer todo esse processo que a gente está fazendo aqui, só que é de uma alteração, e vai selecionar aqui empresa de pequeno porte. Na maioria dos casos aqui dos meus clientes, sempre quando vai abrir uma empresa nova, eu seleciono microempresa. Vamos clicar aqui no campo quadro de sócio e administradores. Você vai... Quadro de sócio administrador, perdão. Você vai, eu pulei aqui uma etapa. Você tem que clicar aqui no botãozinho contabilista. Aqui, ó, contabilista. Aqui é uma coisa legal para a gente, sabia? O advogado, ele pode fazer o contrato social, dar entrada na junta comercial, mas ele se limita a isso, porque ele não vai conseguir fazer, por exemplo, um CNPJ, porque aqui pede o número de registro do CRC. Então, precisa ser um contador para fazer isso aqui. Então, uma coisa boa para a gente, essa parte aqui, né? Não é qualquer pessoa... Por exemplo, o cara pode ver meu vídeo no YouTube, mas ele vai aprender o passo a passo, chegou aqui, ele não tem CRC, ele não vai ter como fazer. Inclusive, um dos motivos que me fez fazer esse evento assim, fechado, foi porque, cara, infelizmente, tinha pessoas que estavam vindo assistindo as minhas aulas no YouTube e agradecendo e tal, e depois eu descobria que as pessoas não eram contadoras, eram pessoas que queriam resolver o problema dela sem ter a necessidade de contratar um contador. E isso me deixou muito triste, porque meu objetivo aqui é ajudar você. E não ajudar você a saber fazer o serviço para vender o serviço para o cliente, não o cliente aprender, enfim, e não contratar vocês. Depois a gente vai clicar aqui. Voltei. Quadro de sócio administradores. Aí aqui você vai preencher os dados do sócio, clica no nome dele, vai ter o nome dele aqui, você vai clicar e vai preencher as informações dele. Aqui no campo aqui, entrada de sócio. Aqui vai ter a qualificação. 49, sócio e administrador. Se for só sócio, vai ser o 22. Na verdade, aqui você, para uma empresa, vai ser ou 22 ou 49. 22 é aquele cara que é só sócio. Se os dois sócios, ou todos os sócios, for sócio e administrador, vai ser o 49. Pelo menos um dos sócios tem que ser 49, tá bom? Então, você vai selecionar aqui, vai colocar aqui o valor do capital social. Lembra que a gente deu o nosso exemplo lá, 10 mil, 5 mil para cada pessoa? Então, tu vai colocar aqui 5 mil para cada um e você vai replicar isso para todos os sócios. Beleza? Aqui a gente vai ter aqui a parte do endereço dos sócios. Preenche lá o endereço deles. Aí você acabou de fazer o processo. Você vai clicar aqui no botãozinho verificar a pendência. Aí vai apresentar aqui as críticas. Em amarelo, para todo mundo vai apresentar. Por quê? Ele vai perguntar número de fax, nem existe fax. Mas a Receita Federal ainda lá na plataforma tem lá fax, vai ter essas coisas aqui, então não tem jeito. A única crítica que não deixa você seguir é quando apresentar aqui algum botãozinho aqui, em vez de amarelo, ficar alguma crítica em vermelho. Aí não vai deixar seguir. Você vai ter que ir lá, tá algum erro, você vai ter que ir lá e resolver. Clicou aqui em verificar a pendência, está amarelinho. Ok, tudo certo para seguir o processo. Clica aqui em resumo do documento, vai salvar esse resumo na pastinha. Você vai ter uma pastinha, tá? Eu recomendo você abrir uma pastinha no Google Drive, salva tudo lá para você não perder. Não salva no computador não, porque depois que salvar no computador, você pode perder todas as informações. Clica aqui no botãozinho finalizar, depois de clicar em verificar e resumo, finalizar preenchimento. Clica depois no botãozinho transmitir.
Cliquei em transmitir, ele vai gerar um protocolo. Você vai anotar esse protocolo. Esse protocolo, ele demora mais ou menos 40 minutos a 1 hora. Bota aí 1 hora. Daqui 1 hora. Passou, depois da transmissão, espera 1 hora. Aí você acessa o portal da RedSim novamente para consultar esse protocolo. Se o portal da RedSim desce a barra de rolagem lá embaixo, você vai achar esse botão aqui, ó, acompanhar protocolo. Clica nesse botão, clica em autorizar e digita aqui o número do protocolo, marca aqui a opção sou humano e clica aqui em consultar. Ele vai apresentar aqui, ó, protocolo de transmissão do CNPJ. Clica nesse botão, clica nesse botão aqui também, protocolo de transmissão do CNPJ, e ele vai gerar esse documento aqui para vocês. Esse documento aqui, olha como é que está aqui, ó, Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Se você é de São Paulo, vai estar junto, você fez para São Paulo, vai estar Junta Comercial de São Paulo. Não importa, Junta Comercial do Ceará. Mas por que está pela Junta Comercial? Porque lá naquele botãozinho que estava um botão vermelho e um amarelo, eu respondi não. Se você responde sim, vai vir aqui Receita Federal. E aí, se você anexar esse processo para a junta vai indeferir o pedido, porque ela fala, olha, você fez um pedido para ser analisado pela Receita Federal, e então eu não posso analisar o pedido. Então, esse pedido tem que ser, ou você... na verdade, você não vai ter nem chance de refazer na junta, porque o contrato social vai sair. Ele vai deferir o contrato, vai vir lá registrado, e aí você vai ter que pegar esse contrato, abrir um dossiê eletrônico lá no ECAC, abrir um processo para pedir o CNPJ da empresa. Você só vai fazer isso se você não seguir as minhas orientações e o nosso checklist da nossa aula. Aí lembra que eu falei para vocês da organização lá no Google Drive? Eu tirei um print aqui exatamente como que eu faço, galera. Como que eu faço essa organização? Então, eu crio uma pasta do cliente, do processo de legalização. Então, eu vou salvando todos os documentos lá. E aí eu tenho o dossiê principal, tenho todos os documentos, documentos dos sócios, documentos da empresa, e eu monto ali uma pastinha que é os documentos que eu vou utilizar para dar entrada na junta comercial. E esse documento eu vou verificar junto ao meu checklist, está tudo aqui. Então, tem a carteira de identidade do sócio 1, sócio 2, contrato social, CRC digital, você que tem o aplicativo do CRC no seu celular, você não precisa nem te digitalizar a sua carteira profissional. Você vai lá e baixa o PDF da sua carteira profissional. Declaração de autenticidade, declaração de enquadramento de microempresa, DBE, a guia da Juscerge e a procuração. Cara, tenho tudo aqui para fazer o processo, para dar sequência. A partir daí, eu vou seguir com o meu processo na junta comercial. Como eu disse, eu vou utilizar aqui a junta comercial do estado do Rio de Janeiro, mas a receita, como eu disse, é a mesma, cara. A gente vai pegar isso aqui e replica em qualquer lugar. Vou clicar aqui no botãozinho Serviços, vou clicar em Protocolo Web, Começar Protocolo Web, vou habilitar esse campinho aqui e vou clicar no botão Avançar. Clica no botão Empresas, clica no botão Abertura, clica em Assinar Protocolo com assinatura digital. Vai avançar. Aí aqui a gente vai selecionar o tipo jurídico, Sociedade Empresária Limitada. Eu não vou entrar aqui em méritos de falar de tipos disso. Não vou, a gente tem pouco tempo para fazer uma aula, cara, tentando ser aqui mais direto ao ponto possível. O objetivo da nossa aula é ser pelo menos 95% prática. Então, eu não vou entrar aqui sabe, no termo jurídico e tal, mas você vai selecionar Sociedade Empresária Limitada, microempresa. Clica no botão avançar. Ué, mas se eu tiver dúvida depois, cara, eu te resolvo essas dúvidas lá na frente. Abertura de empresa, evento. Abertura de empresa. Clica no botão adicionar, clica no botão avançar. Você vai clicar aqui em avançar. Aqui você vai selecionar o protocolo da viabilidade, aquele mesmo protocolo do CNPJ, do DBE, da viabilidade, você vai digitar ele aqui no campo que está opcional. Você vai digitar exatamente nesse campo e vai clicar a tela Tab do seu computador, ele vai preencher automaticamente todas as outras. Não precisa preencher as outras. Embora esteja aqui obrigatório, preencha só aqui, ele vai preencher todas as outras, você ganha tempo. Clique em avançar. Aqui eu deixei essa tela aqui para vocês. Está vendo que está uma crítica aqui, está um erro, está em vermelho. Quando está grifado em vermelho assim, é que ele identifica um erro. O que seria esse erro? Ele pega o que você digitou no DBE e o que está na junta comercial.
e ele identifica que tem um erro ali. Esse erro aqui, no caso, é um erro de acentuação. Por quê? Lá no DBE, independente da cidade que você vai fazer, cara, é a mesma coisa, tá? Não entra acentuação. Então, olha, tem que estar diferente, mas isso aqui não vai impedir o processo de seguir. Então, a gente pode colocar, porque o Nilópolis aqui, no caso aqui, o Nilópolis tem o acento, lá não deixa colocar acento. Loja A e loja A. Aqui tem um 2 pontos, aqui não tem um 2 pontos. Também não vai interferir. Vai interferir se tiver aqui loja A e aqui tiver loja B. Aqui tiver Nilópolis, aqui tiver Rio de Janeiro. Mas se for acentuação, não vai impedir, você pode clicar aqui no botão avançar. Aqui você vai pegar o boleto da Juscerja, o boletim que você pagou, que o cliente efetuou o pagamento. Entrou lá no portal da Juscerja, tem a parte lá, serviço, gerar boleto, preenche lá o boleto, o cliente pagou. Você vai digitar aqui o código de barras desse boleto. Vai clicar no botãozinho avançar. Aqui a gente precisa selecionar se a empresa tem funcionários ou não tem funcionários, qual vai ser o regime de pagamento, no nosso caso aqui, a maioria vai ser Simples Nacional, e o prazo de duração, no nosso caso, também é indeterminado. Vai avançar. Data da assinatura do ato. Você vai colocar a data que o cliente assinou o contrato social. Então, vai lá, qual a data que ele assinou o contrato social? Você coloca essa data aqui. Data exercício. Você vai colocar 31/12. O encerramento do exercício é 31/12. Beleza? Data da assinatura do ato. A data que ele assinou o contrato. Data do exercício. 31/12. Segue. Aqui, informe os dados para contato. Nesse campo aqui, eu coloco os meus dados como contador. Coloco aqui, tem procuração que me dá poderes para representar o cliente, então eu coloco os meus dados. Vou avançar. Nessa tela que ele vai puxar as atividades do cliente, é só avançar. Aqui é o campo de assinantes. Aqui, cara, tem uma questão aqui que vocês precisam prestar muita atenção. Eu preciso que vocês tenham cuidado nessa tela aqui. Por quê? Ele vai vir aqui em vermelhinho aqui, não, editado. Você vai clicar em editar e vai marcar aqui todos os sócios, tá? Você vai editar aqui. Por que tem que editar? Porque vai ter informações complementares, tipo assim, data da emissão da carteira de identidade, órgão emissor da carteira de identidade que ele não puxa. Você vai ter que preencher essas informações. E vai avançar. Vai clicar aqui no botão, isso aqui é dos sócios. Você vai clicar aqui no botão adicionar assinantes. E aqui nesse campo, adicionar assinante, você vai colocar os seus dados como contador. Você, como contador, que vai assinar esse processo. Então, você vai clicar aqui, adicionar assinante, vai preencher todos os seus dados, CPF, identidade, nacionalidade, profissão contador. Aqui embaixo vai descer a barrinha de rolagem. Você vai ter ali, aqui na ocupação, não tem a opção contador, você vai colocar outros, e aqui você vai digitar contador, vai clicar no botão adicionar e vai clicar em salvar. Vai apresentar assim, ó. O nome do sócio 1 tá verdinho, editado, ok. Sócio 2, editado, ok. Contador tá aqui verdinho também. Beleza. Tudo isso que eu preciso que vocês percebam aqui nessa tela. Por quê? Eu adicionei aqui o contador como assinante. Eu não vou pedir aqui na parte digital, dentro da junta comercial, que o meu cliente assine esse processo. Porque senão ele vai ter que assinar com o certificado digital, com o GovBR dele. E não precisa, a gente tem a procuração para isso. Vou clicar em avançar. Aqui a gente vai preencher a parte... Peraí. Deixa eu voltar aqui. Passei uma tela. Vou clicar aqui em avançar. Aqui a gente vai preencher a parte do capital social. Esse capital social, só uma observação aqui na parte de assinantes, hein, galera? Só uma observação. Quando a gente marca a opção do contador, a gente não vai habilitar o sócio. Só vai deixar habilitado o contador, tá bom? Depois, quando você estiver preenchendo aí na prática, vai aparecer o sócio 1, sócio 2, o contador. Aí vai ter um campinho para você habilitar e marcar o sócio como assinante. Você não marca. Vou deixar só o contador. Vamos lá para a parte do capital. Essa parte do capital é aquela parte que a gente perguntou lá no nosso... Tem lá no nosso contrato social, você pegou o contrato, no nosso checklist tem lá. Então, o valor do capital integralizado. Você vai preencher aqui a quantidade de cotas. Aqui vai estar o nome do sócio 1, sócio 2, ou se tiver um sócio só ou mais sócio, vai estar aqui também. Você vai precisar clicar no botãozinho editar. Por quê? Aqui está o valor do capital, mas aqui você precisa clicar na opção capital integralizado. Quanto que esse sócio integralizou desse capital? Então, vai clicar aqui e vai preencher essa informação. Importante, essa parte aqui também é chata, tem muita gente que se confunde aqui. Prazo de integralização. Até coloquei aqui, ó.
Prazo de integralização, você pode utilizar o último dia do mês. Nós estamos em maio. Se eu tivesse que fazer um preenchimento de um processo agora, prazo de preenchimento dessa parte aqui. O cliente já integralizou o capital, eu vou colocar aqui o último dia do mês. Forma, dinheiro, integralização. Você vai colocar aqui o prazo, né? A data da integralização. Essa data aqui tem que ser a mesma data da assinatura do ato. Essa data aqui é a data que ele assinou o contrato social. Essa data aqui você coloca o último dia do mês. Você não vai ter problema com data, você vai clicar aqui no botãozinho avançar. Aqui ele vai puxar os dados do contador, vai só clicar em avançar. Aqui tem o campo da administração. Lembra que eu falei lá no checklist, no começo da nossa aula, quem vai ser o administrador? Sócio A, sócio B? Você vai marcar aqui, quem é o administrador. Vai ser sozinho, vai ser isoladamente? Precisa marcar essa opção. Vai avançar. Ele pergunta aqui, ó, deseja usar advogado? Galera, quando que precisa de um advogado? Anotem aí também que se você esquecer de fazer isso, é porque você não seguiu o meu checklist. Todas as vezes que a gente vai formalizar uma empresa e ela não está enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, vai precisar da rúbrica de um advogado no contrato social. Então, quando a gente vai fazer um processo de uma empresa, a gente faz aquele documento que eu vou compartilhar com vocês, que é a declaração de enquadramento de microempresa. Isso faz com que o contador não tenha necessidade, nem o cliente tenha um custo, porque o advogado vai cobrar para fazer isso, de rubricar o contrato social. Então, a gente vai clicar aqui no botão não, porque você já seguiu o meu passo a passo, você colocou lá a declaração e vai avançar. Deseja usar o contrato padrão? Eu não vou. O contrato da junta é, sei lá, vem meio desconfigurado, eu não gosto muito. Você pode, se você quiser, você pode usar o modelo deles padrão, também não vai ter problema, vai ser aprovado. Ou você pode utilizar o nosso aqui e vai clicar no botão avançar. Aqui é a parte que eu te falei do assinante, ó. Assinante da tela. Assinatura. Tá vendo aqui, ó? Aqui vai estar o nome do sócio 1, sócio 2. Ele tem esse campo de você marcar. Não marca nada. Se você marcar uma dessas opções, vai exigir que o sócio tenha certificado digital. Não marca. Deixa só aqui no meu caso aqui, eu vou deixar só o Wellington, que sou eu, vou clicar aqui em avançar. Aqui eu vou marcar a primeira opção, quero marcar este protocolo como protocolo para envio após todas as assinaturas. Então, assina todos os documentos, aí eu vou enviar. Vai apresentar essa crítica aqui, é normal, tá? Você vai clicar aqui no botão adicionar, é porque não tem nenhum documento anexado. Então, agora é a hora que a gente vai anexar o documento. Você vai clicar em anexar o documento. Essa hora, você vai abrir o nosso checklist de novo. Porque lembra que eu falei, se você não anexar o DBA, por exemplo, o CNPJ do cliente não sai, e aí você, cara, imagina o cliente está com pressa, querendo o CNPJ da empresa, você protocolou o processo, o CNPJ não saiu, porque você esqueceu de anexar no processo o DBE. Cara, se você esquecer de anexar o DBE no processo, você vai levar um prejuízo para o cliente. Não que você não vai conseguir fazer, mas que vai demorar mais. Você vai perder pelo menos aí quase que uma semana para ter o CNPJ. E você pode fazer isso em 2 dias pela junta comercial. Então, não esqueça de utilizar o checklist. Beleza? Vamos lá. Aqui no nosso protocolo, você vai anexar todos esses documentos, você vai clicar aqui no botão nessa setinha aqui. Você vai selecionar a opção principal, contrato social. É o documento principal. Escolheu aqui a opção onde está esse anexo, você vai clicar nessa setinha, vai apresentar todas as opções, você vai escolher documento principal, contrato. Aí você vai clicar no botão aqui, escolher arquivos, vai lá na pastinha onde você salvou o documento, já assinado pelo cliente. Tem uma observação aí, para quem vai botar PDF na junta comercial do Rio de Janeiro, tem uma particularidade, se você botar a qualidade muito alta, 600 dpi, acima de 300 dpi, na hora de digitalizar o documento, ela não aceita, vai ficar um arquivo muito pesado. Então, de 200 dpi para baixo. Ué, o que é dpi? É a qualidade do arquivo. Quando você vai fazer o PDF, vai digitalizar, por isso que eu nem gosto de digitalizar. Eu gosto de assinar digital para nem ter essas dores de cabeça. Você tem que fazer ali de um jeito que fique até 300 dpi, beleza? Vai clicar aqui em adicionar e você vai adicionar todos os documentos. E aí você vai lá no nosso checklist e vai verificar. Pô, anexei o contrato social, carteira de identidade do sócio, procuração, declaração de enquadramento de microempresa. Importante isso aqui, hein? Lembra que eu falei, se você não colocar isso aqui, vai ter que ter a assinatura do advogado? O processo vai cair em exigência, porque eu não colocou isso aqui e também não tem a assinatura do advogado. E se tiver que ter a assinatura do advogado, ele não vai fazer isso por menos de um salário mínimo. Então, não recomendo você não colocar a declaração.
Documento básico de entrada no CNPJ. Lembra também que eu falei para fazer o DBE e anexar o processo. Declaração de autenticidade, você como contador, para que o seu cliente não tenha necessidade de ir no cartório autenticar a identidade, reconhecer contrato, você vai pegar essa declaração de autenticidade e a sua carteira de registro profissional. Feito tudo isso, você vai clicar aqui no botão confirmar, certificado digital ou GovBR. Você pode selecionar uma das opções. Na Junta Comercial do Rio de Janeiro, eu tenho assinado com a minha conta GovBR. Vou clicar aqui no botão avançar. E aqui ele vai estar os documentos assinados. Tem que estar tudo verdinho assim, ó. Contrato está assinado. Carteira de identidade assinado. Se tiver tudo certinho, você pode clicar no botãozinho confirmar. Confirmar, ele vai gerar esse protocolo. Esse protocolo aqui, você vai salvar lá na pastinha do cliente. Demora aproximadamente aí cerca de 24 horas para a junta comercial dar aí um parecer sobre o processo. Você vai consultar esse processo. Como? Você vai acessar o portal da junta comercial no dia seguinte. Clica no botão serviços, protocolo web, começar protocolo, marca essa opçãozinha aqui, clica no botão avançar, clica aqui em consulta gestão de protocolo. Aqui você pode digitar o número do protocolo, se você clicar aqui em pesquisa, vai apresentar todos os protocolos que você deu entrada. Então você clica aqui, digita aqui o número do protocolo, vai apresentar aqui para você finalizado. Quando estiver finalizado, significa que o processo foi deferido, está tudo pronto, está apto para você seguir. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui no finalizado, vai clicar aqui em documento digital, ele vai vir para essa tela, você vai clicar no botãozinho pesquisar, vai fazer aqui o download do arquivo, ele vai baixar um arquivo aqui, tipo um XML, um arquivo digital. Salva esse arquivo também, porque se você precisar de uma segunda via do contrato, você com esse arquivo você vai conseguir ter acesso. E depois você vai clicar no visualizador. Esse visualizador vai direcionar para essa tela, você vai marcar que aceita aqui o termo e vai escolher esse XML, esse arquivo que a gente acabou de salvar. Seleciona esse arquivo XML, ele vai gerar o contrato social, você vai baixar o arquivo original. E aqui vai estar a capa da junta comercial, processo deferido, contrato social. Aqui no campinho aqui vai estar o número do CNPJ, você pode já entrar no Google, inscrição CNPJ, e pedir ali o número do CNPJ, né? Solicitar ali o número do CNPJ. E a partir daí, pedir aqui para botar minha tela cheia aqui, a partir daí você tem o contrato registrado, CNPJ registrado, e aí vai para a próxima etapa, a parte do alvará. O alvará de funcionamento, na Junta Comercial do Rio de Janeiro, já vai ser integrado. Na maioria da Junta Comercial, você vai ter que fazer uma viabilidade, igual a gente fez aqui, e vai pedir viabilidade que a gente fez aqui para solicitar o enquadramento, a inscrição da empresa. Essa viabilidade você vai fazer a mesma coisa só para inscrição estadual e para inscrição municipal. Alvará vai depender de prefeitura para prefeitura. No Rio de Janeiro, você consegue tirar diretamente no próprio portal do Carioca Digital, naquela tela lá que a gente fez a consulta prévia de local, Carioca Digital, já vai apresentar lá, alvará deferido, né? Outras cidades do interior, você vai precisar, por exemplo, eu tenho uma cidade de Piedade, que é interior de São Paulo, eu tenho que mandar um e-mail para a prefeitura. Depois que sai o contrato, sai o CNPJ, eu tenho um e-mail lá que eu mando para o pessoal da prefeitura, eles mandam para mim o alvará. Então, você vai depender muito. Inscrição estadual, a mesma coisa. São Paulo, por exemplo, já sai automático a inscrição estadual. Salvo engano, o Paraná também já sai automático. Então, essas partes de inscrição estadual vai depender muito de estado para estado. Dito tudo isso, você fez a empresa já existe. Qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo você vai ter acesso na aula de amanhã. Na aula de amanhã a gente vai falar, e aí, legalizei uma empresa, e agora? A empresa já está legalizada. Como que eu fidelizo esse cliente? O que eu preciso fazer? Qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer para esse cliente ficar comigo? O que é essa empresa? Quais são as obrigações? Quanto que eu cobro para essas empresas? Como que eu formalizo esse contrato? Eu não sei, estou começando. Beleza. Uma vez que você faz todo esse processo, a gente vai compartilhar com você como que você faz para fechar o contrato com os clientes. Eu vou, inclusive, compartilhar o modelo de contrato com vocês. A galera que tiver com dúvida aí, manda a dúvida aqui. Ó. Vou pedir para você que participou dessa aula aqui,
Vou dar uma moral para vocês. Quem participou, que tirou um print da tela e colocar lá no Instagram, me marcar, vou remarcar. A gente vou dar um jeito de ajudar vocês com algo a mais ainda, quem fizer isso. Beleza? É o seguinte. Amanhã, às 20 horas, a gente vai ter o nosso encontro aqui. Eu peço que vocês não percam a oportunidade. É um evento ao vivo. Não vai ter outra oportunidade. É um encontro. Eu estou me comprometendo de estar aqui amanhã às 8 horas com vocês. Eu preciso que vocês estejam aqui de novo. Tá bom? O Leonardo perguntou aqui. Inclusive, se você tiver dúvida, deixa a sua dúvida aí. Tem que realizar uma nova viabilidade para inscrição municipal no Rio de Janeiro? Não. Tá? Já vai ser automático. Você vai entrar lá no portal Carioca Digital, vai ter o botãozinho de solicitar o alvará e já vai liberar o alvará para você. Em algumas cidades, por exemplo, eu estou fazendo agora um processo na cidade de Queimados, interior do Rio de Janeiro, fica a Baixada Fluminense. Em Queimados, eu precisei entrar na junta comercial e fazer uma nova viabilidade. Essa parte de inscrição estadual e municipal depende muito do estadual, do estado. São Paulo, por exemplo, é automático, já sai, inclusive até para MEI, microempreendedor individual, sai. No Rio de Janeiro tem que fazer, inclusive tem aula no canal lá, como solicitar a inscrição estadual no Rio de Janeiro, no meu canal no YouTube. É gratuito aí para todo mundo. Cidade, por exemplo, Piedade, eu tenho que mandar um e-mail. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, eu tenho que mandar um e-mail lá para a prefeitura para solicitar. Então, assim, vai depender muito essa parte aí da cidade, onde vai ter a empresa. Isso aí é uma coisa que também que é fácil de achar essa informação na prefeitura lá. Você entra no portal da prefeitura e faz essa consulta, entra no Fale Conosco, chame o pessoal da prefeitura que isso resolve. Eu falo para vocês porque quando eu comecei a legalizar a empresa aqui, eu cara, comecei a pegar processos de outras cidades. Então, cara, eu sei que começa com a aprovação da prefeitura, eu sei que eu tenho que fazer contrato social, os documentos, sei quais são as informações, quais são os documentos, aonde que eu registro isso, que eu sei que é na junta comercial. E a partir daí, eu sei que, pô, quem libera o alvará é a prefeitura. Eu só preciso descobrir como é que naquela prefeitura funciona. Porque, assim, cada prefeitura vai ter a sua particularidade. Entendi. O Júlio perguntou aqui, além do alvará, preciso da entrada no corpo de bombeiro também? Cara, muito boa essa pergunta. Olha, Corpo de bombeiro tem uma particularidade. O corpo de bombeiros vai depender da atividade da empresa. Atividades de empresas que tem, e aí é um serviço que não cabe ao contador quando, prestem atenção, anotem aí, tá? Quando a empresa tem uma atividade de alto risco, por exemplo, trabalha com material inflamável, posto de combustível, lojas de tinta, lojas de lubrificantes, qualquer empresa que trabalha com produtos inflamáveis, precisa ter o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiro. Isso daí não é o contador que faz. É uma empresa especializada que tem que ter ali um engenheiro, vai fazer projeto, vai ver onde que tem saída de emergência, o extintor, onde vai ter extintor, sinalização. Isso daí, a gente direciona a empresa para fazer com esse profissional. Não é nós, contadores, que fazemos. As empresas que não têm esse tipo de risco. E onde que a gente vai saber isso? Na consulta prévia de local. Quando você faz a consulta prévia de local ou a viabilidade, vem apresentando lá embaixo, nas exigências. Quais são as exigências para essa empresa funcionar? Dentre elas está lá, certificado de aprovação do bombeiro. Se não tiver, é porque é simplificado. Na maioria dos casos, é simples. Por exemplo, legalizei uma empresa hoje, que é uma empresa de marketing. Essa empresa de marketing não tem risco nenhum de incêndio, de nada, não, foi um processo simplificado. Esse processo simplificado a gente fez lá na viabilidade. Na aula que a gente apresentei aqui para vocês, a gente fez lá uma autodeclaração. Ele pergunta lá se existe outra empresa no local, se você manipula material inflamável, se você armazena, se tem estoque de mercadoria, e você vai responder de acordo com a empresa. A atividade da empresa que vai determinar se ela vai ter o licenciamento do bombeiro simplificado ou não simplificado. Se for simplificado, você vai fazer tudo de automático dentro do portal da junta comercial. Quando você está preenchendo lá, é obrigatório, você vai preencher as informações, não tem jeito. Quando o processo do bombeiro não é simplificado, aí são aquelas atividades de empresas de alto risco, que pode ter possibilidades maiores de incêndio, por exemplo, essas empresas precisam de ter um certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. Beleza? Mais alguma dúvida? Mandem as dúvidas de vocês. O Felipe falou aqui, mas gostaria de saber aonde está esse cliente.
aí eu te convido a participar da aula de amanhã. Hoje a gente está falando da aula de legalização, né? Hoje, como eu falei, a aula de hoje é como é a receita do bolo, né? Como fazer o bolo. Amanhã, como vender esse bolo. Onde que está esse cliente? Cara, se você colocar no Google aí hoje, não importa qual cidade que você está, você colocar no Google hoje, eu tenho certeza que tem alguém procurando por um contador na sua cidade. E talvez ele não está encontrando você porque você não está lá. Talvez você está perguntando onde está esse cliente, porque talvez você não está tendo uma presença online para que essas pessoas possam estar te visualizando. Talvez você está dependendo daquele erro que a gente falou lá no início, só de indicação, só de conhecido. Funciona também, mas a presença na internet hoje, se você não está, você está fora do jogo. Então, hoje, eu digo que ter uma presença na internet é como se você tivesse a sua vitrine de uma loja exposta para todo o território nacional. Hoje você não precisa atender, como a gente já falou, somente na sua cidade. Você consegue atender em todo o território nacional. Mas para isso, você precisa estar utilizando, por exemplo, o seu Instagram. Você precisa talvez ter um site posicionado nas pesquisas de busca do Google. Tudo isso vai fazer com que o cliente venha até você. E aí é muito melhor ter esse cliente. Por quê? Você vai vender para um cara que quer contratar o seu serviço. Não é você que vai querer vender para ele, é ele que vai querer te contratar. Sabe o que acontece comigo hoje? Eu não vendo mais o serviço de legalização. As pessoas querem me contratar para legalizar a empresa dela. E isso vai acontecer com você. Mas para isso você precisa passar por esse processo, se tornar uma autoridade, mostrar para você. Quando eu falo se tornar uma autoridade, pode parecer uma coisa absurda, né? Como assim uma autoridade? Cara, você assistiu essa aula, você já tem o conhecimento necessário para legalizar uma empresa, isso já faz de você uma autoridade em legalizar. Por quê? Uma autoridade. A gente falou aqui que para fazer um CNPJ o cara tem que ter o CRC, né? Legalmente falando, somente você contador, nós contadores podemos fazer isso. Não é qualquer pessoa que pode fazer. Então, nós somos a autoridade para fazer a abertura de CNPJ. Isso já nos dá um gabarito. Outra coisa, você vai começar a mapear e ter provas sociais. O que é prova social? O cliente que você atendeu, você vai começar a mapear para usar isso como propaganda para os próximos. Vou dar um exemplo. Legalizei uma empresa de marketing hoje. Cara, se porventura aparecer uma outra empresa de marketing, eu falo, cara, inclusive, na minha fala, na minha negociação, eu falo, inclusive, eu acabei de legalizar uma empresa no mesmo segmento que o seu. Quando eu falo isso, já mostra uma autoridade pro cliente do outro lado. O cara sabe do que está falando. Eu não estou contratando qualquer pessoa, estou falando um cara que já legalizou uma empresa do meu segmento. Vou dar um exemplo, cara. Se a gente for falar assim, olha, eu estou com um problema na vista. Tá, eu posso ir lá no oftalmo, sei lá, no médico do olho, ou no clínico geral, problema da vista. Mas eu tenho uma outra alternativa. Eu tenho um cara que ele é um especialista somente em vista. Ele já se tornou ali o cara referência somente em resolver problema de vista. Eu quero que vocês se tornem referência em abertura de CNPJ. Vocês vão ser contratados para abrir CNPJ. Vocês vão vender o que o cliente quer. O que o cliente quer? Agora, talvez nesse momento tenha alguém no Google perguntando quem legaliza um CNPJ, quem abre empresa, como legalizar uma empresa. E aí você tem que apresentar e aparecer para essa pessoa. Você vai vender o que ele quer. O que ele está querendo naquele momento? Legalizar o CNPJ. Mas depois de legalizar, o que ele vai precisar? Aí você vai vender mensalmente, receitas recorrentes, que a gente quer receitas recorrentes. Vender a legalização vai fazer com que esse cliente pague mensalidade para você depois. Na aula de amanhã, no nosso contrato, já é um contrato de legalização que ele fica amarrado o processo de vincular o cliente. Isso não significa que o cara, você legalizou, o cara vai virar seu cliente. Ele pode simplesmente... Tem gente que legaliza, eu vou falar a verdade para vocês, tem gente que legaliza uma empresa e abandona. Sabe, abandona. Assim como tem gente que tem carro, bota na oficina para consertar e abandona. Esse dia eu estava conversando com um rapaz que trabalha numa oficina mecânica, ele falou que na oficina dele lá, o cara levou um carro para consertar e o carro já tem 2 meses lá, o dono sumiu. Literalmente sumiu. Então, assim, pode acontecer que você legalize um CNPJ e esse cara simplesmente, sabe, você não tem mais contato. Mas existe a possibilidade real dessa pessoa te contratar e você ter receitas recorrentes. Sabe como é que eu sei disso? Porque eu faço isso todo o dia aqui na minha empresa e também com os meus alunos lá da Tribo Contábil. E aí, te convido a não faltar, Felipe, a aula de amanhã, tá bom? Pessoal, a gente vai encerrando por aqui a aula de hoje. Eu quero agradecer
todos vocês que participaram, eu quero que vocês deixem as dúvidas de vocês, tirem print aqui dessa live, coloca lá no Instagram, marque ali o Wellington Ribeiro, eu vou estar, cara, eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês. Quero agradecer aqui. Ah, eu queria falar o nome de cada um aqui, cara. O Felipe colocou o nome. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o nome de cada um de vocês. Quero agradecer, lembrando, né, que é um evento que vocês fizeram um esforço para estar aqui. A gente tem aqui é, o Edson, a Maria, o Adriano, o Marcelo, a Socorro, o Douglas, o Tiago, o Leonardo, a Lili, a Lidiane, a Thaís, Marielle, o Júnior. Cara, tá muito bacana mesmo aqui os conteúdos de vocês. Eu acabei que eu não consegui acompanhar todos os comentários, vou tentar ver aqui agora, mas eu tenho o maior prazer em estar ajudando e compartilhando aqui com vocês o que eu pratico e que dá certo para mim. Cara, não tá longe de mim aqui querer parecer para vocês aqui como um charlatão, alguém que está querendo vender aqui uma fórmula mágica. Vocês vão ter que trabalhar e trabalhar muito. Uma coisa que não vai mudar para vocês, prestem atenção, não vai mudar para vocês a necessidade de você trabalhar. Talvez você vai passar a trabalhar mais do que você trabalha se você trabalha para alguém, como CLT. Sabe por causa de quê? Quando eu trabalhava de 8 às 5 como funcionário do escritório, quando dava às 17 horas, a minha mentalidade desconectava total. Eu ia para casa, chegava em casa, eu ia para o campo jogar minha pelada, jogava meu futebol, e, cara, me desconectava. Hoje, cara, eu não consigo me desconectar, só me desconecto mesmo quando eu vou dormir ou quando eu tô com a minha esposa, a gente está passeando, mas durante a semana, literalmente, eu fico conectado o tempo todo com o trabalho, seja com o trabalho do escritório, seja com o trabalho da tribo contábil, gravando aula, respondendo dúvidas de alunos, seja gerando conteúdo para as redes sociais, mas assim, eu trabalho bastante. Você não vai trabalhar menos, mas eu posso garantir para vocês, vai valer a pena. Por que vale a pena? Cara, a minha vida literalmente foi transformada, mudou. Eu saí da favela lá do Rio de Janeiro sem, sabe, uma escassez econômica total para uma vida de conforto. Não falo para vocês que, você é milionário, você é rico. Não, cara, quem vende isso daí normalmente é o cara que vive a vida vendendo outras coisas e não a contabilidade, mas que você vai passar a ter uma qualidade de vida, um conforto muito maior do que se você estiver trabalhando para alguém, sim, porque quando você trabalha para alguém, você vende riqueza para uma outra pessoa. Você vai ser aquele passarinho que fica esperando o alpiste no dia 5 de cada mês, colocando lá o alpiste, que é o seu salário, e você fica refém somente daquele salário. Se você perder aquele salário, perdeu tudo. E quando você é dono do seu escritório, você não tem uma única fonte de renda. Você não é refém de uma única fonte de renda. E aí é o seguinte: quando você fica refém de uma única fonte de renda, se você perde esse cliente, você perde tudo. Beleza? Deixa eu ver aqui a dúvida de vocês. Se tiver alguma dúvida aqui, pode mandar que a gente responde. O Gustavo falou aqui, ó. Adriano, ontem fechei minha segunda contabilidade e hoje estou aprimorando mais ainda meu conhecimento, porque justamente iniciei o processo de abertura hoje. Pô, que legal, cara. Show de bola. Desejo aí muita prosperidade, muito sucesso para você, Adriano, que essa possa ser aí somente o primeiro de muitos clientes aí para o seu escritório, cara. Assim como eu quero para mim, eu quero para todos vocês. Eu vejo tanta gente reclamando, né, que a contabilidade não é boa, acho que as pessoas estão usando a estratégia errada. O Leonardo falou aqui, professor, a tribo, você engloba todas as áreas. Minha dificuldade é nas obrigações acessórias. Então, vamos falar da Tribo Contábil? A Tribo Contábil, cara, é uma plataforma onde nós temos o curso, né? Um curso 100% online, onde a gente tem aulas de tudo que você pensa sobre atendimento às micro e pequenas empresas optantes pelo regime do Simples Nacional, desde folha de pagamento, escrituração contábil, escrituração fiscal, mas também a gente tem uma comunidade. Essa comunidade onde diariamente contadores de todos os lugares do Brasil estão ali diariamente compartilhando as suas dúvidas, se ajudando. E além disso, nós temos um outro produto, uma outra etapa que é a mentoria, onde eu pessoalmente acompanho o meu aluno junto com ele. Então, é um cara que tem dificuldade, nunca fechei uma folha de pagamento. Imagina você ter a possibilidade de sentar junto com você e fazer junto com você todo o processo. Nunca legalizei uma empresa, vou fazer junto. Então, essa uma coisa mais para frente, porque, assim, eu costumo dizer que a Masterclass
ela vai te dar o pontapé inicial para você iniciar seu escritório de contabilidade. A Tribo Contábil é para você manter o escritório de contabilidade. Ela é uma plataforma aqui, até estou compartilhando aqui na tela para que vocês possam ter acesso. O que que é a Tribo Contábil, né? Um pouco do que é. Aqui é um resumo. A gente tem muitas coisas, são mais de 150 aulas. Então, dentro da Tribo Contábil, é uma coisa mais. Aqui a gente está uma hora de aula, a gente está, sei lá, 2 horas de aula. Você imagina mais de 150 aulas. Então, assim, é muita mais coisa do que a gente consegue entregar aqui em duas aulas. Mas, hoje, o meu objetivo, qual é o nome da Masterclass? Iniciar o escritório do zero. O meu objetivo na Masterclass é te dar o pontapé inicial para você começar o seu escritório do zero. A partir do momento que você começou o seu escritório do zero e você quer dar um passo a mais, você tem a possibilidade depois de entrar para a tribo contábil. Beleza? Eu queria pedir de verdade, vocês aí que estão participando da aula que gostaram. Só quem gostou da aula, pô, marca lá no Instagram, cara. Vai ser legal. Quero conhecer vocês lá também, porque às vezes a galera me segue, mas eu queria saber, seguir vocês, participar, quem participou aqui. Seria bem legal. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus. A gente vai encerrando por aqui. Amanhã, às 20 horas, eu vou estar aqui. Espero que todos vocês também. Quem gostou da aula, marca eu lá no Instagram, tira um print da aula aí que vai ser bacana, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.